Só daqui pra reagir ao canal Decifra Hits, ao vídeo. O enterro de Drake, decifrando Not Like Us, Kendrick Lamar. E mais 10 ataques dessa treta. E esse foi um patrocínio do Vini, Muito obrigada pelo patrocínio, ele ajuda muito a gente. E bora lá reagir. Em 2024, a treta entre o Kendrick Lamar e o Drake foi tão devastadora que ultrapassou os limites da música, causando estragos irreversíveis na vida real. Que a polícia do Canadá está investigando um tiroteio que aconteceu do lado de fora da mansão do rapper Drake, em Toronto. Com acusações seríssimas de abusos e pedofilia. Drake is a pedophile and Kendrick Lamar is an abuser. Those are two of the biggest allegations that have come out of this ongoing feud we've seen. A treta culminou na maior humilhação pública da década e no extermínio da carreira de um superastro. Hoje eu vou te contar a história completa por trás de Not Like Us, do Kendrick Lamar. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Grupão, galera. Gente, maneiro esse Decifra Hits, tá? Vamos lá, calma aí. O que aconteceu aqui é só o que aconteceu, mas... Teve gente acusada? Como é que ficou isso? Só pra gente já analisar se a gente tem que analisar neutra ou se a gente já pode xingar alguém. Ele não tem maturidade. Por quê? Acusado. Ai, meu Deus. Se já foi, entendeu? Porque eu quero saber se eu tenho que ficar neutra aqui, se eu já posso meter o louco, xingar. Isso. Com certeza, já tem acusação, já falou que é Não, mas como é que ficou, Not Like entendeu? Us não só foi a primeira diss track da história a ganhar um Grammy, mas também virou o mundo de cabeça pra baixo em 2024. Só que essa diss não foi um ataque isolado. Not Like Us foi apenas o golpe final do que se tornou a maior treta de rap das últimas 2 décadas. Com mais de 10 disses trocadas entre o Kendrick Lamar e o Drake, essa treta escalou para um nível extremamente perigoso que começou a colocar em risco a vida dos envolvidos. Algo que a gente não via desde o auge do gangsta rap. Pra você ter uma ideia, a treta foi tão generalizada que até a família do Tupac se envolveu, pedindo a remoção de uma das músicas. O resultado dessa guerra foi algo irreversível. O completo extermínio da carreira do Drake, que viu o mundo inteiro chamando ele de pedófilo, teve sua mansão sendo alvo de tiros, invasões, suas lojas vandalizadas e foi até mesmo chamado de perdedor no comunicado oficial da sua própria gravadora. Se não bastasse isso, o Drake ainda teve que assistir à sua humilhação pública, sendo televisionada num dos maiores espetáculos musicais do mundo, o Super Bowl Halftime Show, onde o Kendrick Lamar não deu apenas um show. Ele criou uma verdadeira obra de arte em cima do túmulo do Drake. Tô falando de uma verdadeira obra-prima, com tantas camadas escondidas que pouca gente conseguiu enxergar. Mas quais são todos os simbolismos de Not Like Us? Drake é realmente um pedófilo? E como que essa treta escalou até esse nível? Para entender isso, precisamos voltar pro ano de 2011. 2011? Caraca. Gente, mas tava em 2024 já, que isso? As raízes da Você vê como a coisa começa lá. Naquele ano, o Drake já era um dos maiores nomes da indústria. E ele tinha alcançado o estrelato graças ao primeiro hit dele, que foi o Best I Ever Had, de 2009. Que, aliás, foi a primeira música dele que eu ouvi na época. Nunca ouvi. E apesar dele ter sido apadrinhado pelo rapper Lil Wayne, o Drake não tinha o mesmo background dos rappers da cena. Ele não veio do gueto, era canadense, ele não era nem mesmo visto como um rapper, mas sim como um cantor de R&B. Na real, nem como cantor ele era conhecido a princípio, já que a carreira dele começou como um ator de uma série adolescente chamada Degrassi, que era uma espécie de malhação no Canadá. Mas depois de assinar o contrato com a gravadora Young Money do Lil Wayne, o Drake resolveu se aventurar no hip hop, lançando algumas músicas românticas e foi colhendo frutos numa velocidade absurda. E em 2011, ele já estava preparando o seu segundo álbum de estúdio. Na minha cabeça, ele ficou famoso agora, tipo, eu também. 2019. Na minha aí, também. Sei lá. Por aí. Meu Deus. Foi quando eu fui conhecer. Na mesma época, tinha um jovem rapper de Compton chamado Kendrick Lamar, que apesar de também ser muito talentoso, ainda era pouco conhecido fora da sua cidade natal. Mas isso estava prestes a mudar, porque ainda em 2011, o Kendrick começaria a chamar a atenção na indústria da música, depois de anunciar o seu primeiro álbum de estúdio, o Section 80. E antes mesmo de sair o álbum, mal bastou Kendrick lançar o primeiro single, High Power, em abril de 2011, que isso foi suficiente para sacudir o mundo do hip hop.
Apesar da ascensão meteórica que o Kendrick estava vivendo, o Drake ainda parecia inalcançável naquela época. No entanto, em 16 de junho de 2011, guarda bem essa data, o Kendrick se apresentou na cidade... Que a gente conheceu, não que a gente conheceu, mas que a gente viu ele estourando nessa época, porque ele dominou a Billboard, talvez, em 2019. Tá. Deve ser Então por isso. que a Foi gente tipo uma conheceu. época assim, meio antes da pandemia, né? Sim, eu acho que sim, eu acho que comecei foi. a ouvir de fato. Eu acho que comecei a 6 andar de com gente junho que de escutava. 2011, guarda bem essa data. O Kendrick se vou guardar apresentou na mesmo. cidade natal do Drake, Toronto, pela primeira vez. I need y'all to know, this is my first motherfucking time out here, you dig? On my birthday, it's a blessing to be here in front of y'all, you hear me? E quando o Drake descobriu que o Kendrick estava na área dele, ele decidiu entrar em contato para marcar de conhecer o rapper logo depois do show. Kendrick chegou a dizer numa entrevista que ele gostou de conhecer o Drake e que ele parecia ser uma boa pessoa. I sat down with Drake in Toronto a while back when I did my first show out there. He called me up and we had a few drinks and, you know, he always said he was you know, appreciative of my music. You know, I always been a fan of his music. And, Durante esse encontro, o Kendrick deu pro Drake uma cópia do seu álbum Section 80 para ele ouvir. E lembra, o álbum ainda nem tinha sido lançado. Então o Drake foi a primeira pessoa fora da equipe do Kendrick a ouvir. E segundo Kendrick, o Drake gostou tanto do disco que convidou ele para participar de uma música no seu segundo álbum, o Take Care. E durante a 7ª faixa desse álbum, a Buried Alive Interlude, o Kendrick fala sobre como o Drake deu pra ele um gosto de como era ser rico e famoso, e demonstra uma preocupação com o resultado disso. O Kendrick sempre foi um cara que quis trazer mensagens importantes através das suas músicas. E naquela época, ele já demonstrava um grande receio de que a fama e o dinheiro desviassem desse propósito. Eu pensei, caramba, eu tô entrando num outro nível agora. Será que eu vou me deixar ser levado por esse estilo de vida? Será que isso vai me tornar uma pessoa melhor ou pior? Era sobre isso que eu tava falando nessa música, disse o Kendrick numa entrevista. Nessa altura do campeonato, o Kendrick e o Drake já começavam a demonstrar diferenças fundamentais nos seus valores e princípios. Diferenças essas que mais pra frente se tornariam um alicerce inabalável de um e a queda devastadora do outro. Enquanto um viu o hip hop como uma plataforma para conscientizar e transformar as pessoas, o outro enxergava essa cultura como uma mina de ouro e um grande palco de teatro. Muitos enxergam assim. You know, we're all actors in a sense. Me personally, I'm just a man of self-expression, you know? So as much as I like writing, I like playing characters, you know, I just like entertaining people. And it's cleansing for me to just step out of body for a bit and be something else. You know, acting is definitely a passion of mine. And yeah, so I mean, there's all kinds of forms of self-expression and it carries over into obviously into music. Ok. Era 2010. Kendrick Lamar is Compton, California. I mean, that's what I represent. I mean, my whole life, that's what I put in my music. Is about stories of young black males, individuals trying their best to escape the influences of the city. You know what I'm saying? So that's me. That's what I represent. Crips, Kyle Rules, the motherfucking crack out moms, the motherfucking dead. Uma coisa muito mais embaixo, né? Bem. So Kendrick Lamar is Tem Compton. muita diferença. Valores realmente. Os valores bem diferentes. O objetivo daquilo. Sim, o objetivo de. A O ano mensagem. era Mas é isso, 2012. tipo. É que assim, a mensagem que eles querem transmitir com a música. Sim, mas é porque o que eu entendi foi que o Kendrick, ele veio de baixo mesmo, né? Sim. Parece que sim. O Drake não. Não. O Drake era de Toronto e tudo mais. Tanto é que isso foi meio que um probleminha no começo, né? Então. E apesar das diferenças, o Drake continuava apoiando o Kendrick na sua carreira e trazendo visibilidade para ele. Naquele ano, o Drake lançou sua turnê Club Paradise Tour, na qual sua gravadora insistiu para que ele levasse algum cantor renomado do R&B para acompanhar ele, mas Drake bateu o pé e decidiu levar dois rappers menos conhecidos e em ascensão, A$AP Rocky e o próprio Kendrick Lamar. This is my brother A$AP Rocky. This is my brother Kendrick Lamar. Algum Não, tempo né? depois, maneiro. o Kendrick revelou numa entrevista ter sido muito grato por aquela oportunidade. Drake is a real good dude, first and foremost. No He heard my começo é music importante, a né? year back, reached out and just gave me respect on it. You know what I'm saying? So it was a mutual feeling for us appreciating the music. I put out Section 80. A couple months later,
like, yo, I need you on this tour, you know, it'll be a pleasure, be an honor. I was like, that's dope, man. You know what I mean? I can't back down from that, you know, to expand my music to a crowd that haven't heard it before. Apesar do Section 80 ter feito muito barulho nacionalmente, em 2012 o Kendrick ainda não era tão conhecido internacionalmente como o Drake era. Mas tudo isso mudou no dia 22 de outubro daquele mesmo ano, quando Kendrick Lamar lançou essa pedrada aqui. Good Kid, Mad City. Uma obra de arte de 12 faixas que conta a história da difícil infância de Kendrick em Compton e sobre as diferentes batalhas que ele enfrentou crescendo na periferia. Nesse álbum, Kendrick retribuiu o favor e chamou Drake para uma participação na faixa número... Marido da Rihanna, o WhatsApp? Parece Marido? WhatsApp, desculpa. Sabia não. Tô por fora dos rolês mesmo. Eu né? pensei no WhatsApp. WhatsApp. Eu entendi o WhatsApp mesmo. Ah, WhatsApp. Nesse álbum, Kendrick retribuiu o favor e chamou Drake para uma participação na faixa número 6, Poetic Justice, que inclusive foi a primeira música que eu ouvi do Kendrick. E essa seria a última vez que veríamos Drake e Kendrick colaborando juntos numa música. Foi alguns essa meses música depois, graças ao sucesso avassalador do segundo álbum do Kendrick Lamar, aconteceria o primeiro ponto de virada na amizade deles. Eita. No dia 7 de março de 2013, a MTV divulgou sua lista dos MCs mais relevantes do momento, colocando Kendrick Lamar na primeira posição, enquanto Drake ficou em quinto lugar. Tá. And you, Kendrick Lamar, are the hottest MC in the game, according to the MTV. E apesar da maioria dos outros rappers, amigos de Kendrick, parabenizarem a conquista do parceiro, You're not happy about that. Nah, I wasn't until I found out who's number one. They made my man number one, K-Dot, Kendrick, so I'm straight with that. no entanto, esse não foi o caso com Drake, que na mesma noite lançou uma música chamada 5 AM in Toronto, respondendo à lista da MTV. Na época, essa tinha sido a música mais agressiva do Drake que a gente já tinha ouvido. Não, pera. Ele começou a treta por causa de uma posição da... Não, calma. Deixa eu abaixar um pouquinho o ventilador. Na real, assim, o objetivo de cada um, porque cada um canta, isso é muito de cada um. Agora, você... a pessoa fica... Porque parece assim, eu te ajudei, aí agora você me passa como se isso fosse um problema, né? Qual é o problema? Qual é o problema dele? Não tem problema aqui, entendeu? Gente, só por causa de uma lista. Não, aqui foi o começo mesmo, Não, né? começo, mas assim... Do rolê. Por que ele não ficou feliz? Desliga ou deixa assim? Não, pode deixar. Que nem o outro, né? O outro mono. Porque o outro ficou feliz, pô. Ficou de boa. Porque soube que quem tava em primeiro lá era o cara que ele respeitava e tudo mais. Então... Prendeu muita gente porque, como eu falei, as pessoas estavam acostumadas com o Drake das músicas melódicas e românticas. Mas essa música foi uma mensagem clara mais pesada, de que ele se né? sentia no topo do jogo e iria proteger isso a qualquer custo. O que pros rappers é um pensamento correto. O natural do rap é a competitividade. Todo mundo tem que se enxergar como o melhor. Isso faz parte do jogo. Mas assim... Algum tempo depois, o Kendrick Lamar foi até perguntado sobre os que reclamaram da lista, e essa aqui foi a resposta dele. And I'm trying to compete with everybody, you know, to be the best, and that's how I feel, you know, everybody else should think about it, you know, so when people feel like they need to make their comments, I feel that's needed. You know, you're supposed to feel like you're the best, because if you don't, you're gonna get stepped on, because there's a jungle out there, you feel me? Mas apesar do Kendrick Lamar levando na esportiva, o Drake não parecia enxergar isso da mesma forma. Nesse ponto, então, esse Drake, é o problema. que até então se sentia no topo do mundo, começava a sentir que esse mundo estava Sendo prestes a ameaçado, virar né? de cabeça para baixo. E realmente estava. Porque alguns meses depois, no dia 13 de agosto de 2013, era lançada a tão famosa música Control, que apesar de ser do rapper Big Sean, a participação do Kendrick Lamar nela foi tão devastadora que essa música ficaria conhecida para sempre como aquela música com verso do Kendrick Lamar. Nessa faixa, o Kendrick levou a sério esse lance de competitividade e basicamente deu um combo do Mortal Kombat em geral. Caraca. Chamou todo mundo pra porrada e citou o nome de vários rappers da nova geração que tinham trabalhado com ele, incluindo o Drake e até mesmo o próprio dono da música.
Ai, eu disse o nome de todo mundo. Esse verso causou um caos generalizado no mundo do hip hop, com vários rappers mencionados e não mencionados por ele, respondendo ao verso na internet e em entrevistas. A princípio, nenhum dos rappers mencionados... Ele não tava xingando ninguém, ele tava chamando pra briga, tipo, como se fosse... Eu entendi, assim, como se fosse, tipo assim, batalha de rap, tá ligado? Entendi. Eu levei pra esse ponto, assim, pelo que ele cantou ali. Ele não viu ele xingando ninguém, ele só falou, tipo assim, que ele quer ganhar de todos eles. E o mercado da música é isso também, né? De certa forma. A pessoa quer estar sempre lá em cima, sempre na melhor, não? Em primeiro lugar nas coisas, na premiação, no topo da Billboard, assim, não? Deixa eu ver aqui. Volta ali. Deixa eu ver a tradução aqui. Com vários rappers. É de verdade, mas lê as entrelinhas. Ele não insultou quem ele mencionou. Esse foi um insulto a quem não foi mencionado. Por quem não tava lá, né? Entendi. Tipo, Entendi. Se eu não posso mais usar... substantivos e verbos. Vou partir pra cima com adjetivos mais pesados que jamais ouviram. Esse é o Miller. É o Miller, tá? J. Cole. E puxa. Te ouvi alto e claro, meu mano. Aí, o pessoal já tá tipo... Já tô aqui. Ele deu aquela... mencionados e não mencionados por ele, respondendo ao verso na internet e em entrevistas. A princípio, nenhum dos rappers mencionados parecia ter se ofendido com os versos do Kendrick, justamente porque eles sabiam que isso faz parte do hip hop. I don't think I ever talked to you after post Kendrick shouted you out on Control. I don't think we ever talked about that. Yo, bro, that was a very limited list that you got that shout out on. Yeah, man, I'm nice. Facts. K-Dot and that's fam, yo. I think hip hop need this, man. You know, he ain't want problem. He said, "These is my and I'm letting y'all know it's competition." Correct. What's the problem? Yeah, but he wasn't coming at him in a disrespectful way. He's coming at him in a competitive way. I knew what it was for hip hop culture. I knew how important it was. Ou melhor, ninguém se ofendeu, com exceção de apenas um deles. I just I don't know, it just wasn't real to me. It's like, I saw him after that, and it was just like, love. So it's like, was that real or was that just like for the people? You know what I mean? O que parece... Gente, desculpa, tô fazendo um monte. O que parece é que a galera entende a essência daquilo. Sim. Eles entendem a essência do hip hop. Eu nem sabia que tinha isso, Eu também não sabia, não. Mas agora, sabe? E ele não, parece que ele não entende tanto, né? A essência daquilo, do porquê essas provocações, assim, nesse sentido, mas né? os outros... Porque os outros levaram na boa. Então, os outros vieram do mesmo lugar, tipo assim, de baixo que nem eu. Não sei, eu só tô tentando entender mesmo. Porque, por exemplo, o Lamar, ele veio de baixo, né? Sim. E os outros? Porque às vezes os outros também entendem, porque também tiveram as mesmas situações, assim, mais ou menos as mesmas vivências, né? E... acho que pode ter a ver isso. Tipo, talvez seja uma explicação do Drake ter. Às vezes a pessoa também só tem um ego grande mesmo. Também tem porque... a personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa só é assim. E eles são enraizados na cultura e ele parece não entender. Nem todos vieram de baixo do mesmo lugar. Então, eu acho que quem entende, entendeu? Quem tem... A galera tá entendendo a essência daquilo, mas o Drake parece que não, né? Yeah, but at the same time, it's like, you know, then let it be real then, you know. I mean, because those were harsh words, right? So it's like, you can't just say that and then see me and be like, yeah, man, what's up? Pretending like nothing ever happened. Like, that's not real. That's not, to me, that's not like... Por enquanto ainda tá meio inocente. Se você não sabia por que as pessoas chamam Drake de fresco e sensível, tá aí um dos motivos. Mas calma que daqui pra frente a coisa só piora. Pra trás. Quando a música Control foi lançada, o Kendrick tava em viagem se apresentando na Europa. Então ele não tava muito por dentro de toda essa repercussão até voltar pros Estados Unidos. Quando ele chegou, ele foi perguntado nas rádios sobre as respostas que ele recebeu. Segundo Kendrick, ele não se incomodou com a resposta de ninguém. Aliás, ele disse que a intenção dele era justamente agitar o mundo do hip hop para inspirar os outros artistas a serem mais competitivos nas letras. From the moment I did the verse to after the verse,
You know what I mean? I think hip-hop is a sport, so you're going to have these little spits and spats. And it's all good because, personally, I respect these dudes as, you know, as people. You know what I mean? So, outside of that, it's really nothing. Mas mesmo depois dessa... Enquanto tá assim, eu acho que é tranquilo. Sim, porque tranquilo. eles estão fazendo uma provocação, mas não é uma provocação. Deixa eu cutucar. Eles fazem uma provocação diferente. Porque assim, gente, também não dá pra dizer que não existem umas provocações que são tensas. Como a gente já viu aqui lá dos... Isso é verdade. Do Big lá e o outro lá, né? Esqueci os nomes. Do Tupac e não sei o que deu umas merda do caramba. No meio de um monte de coisa. Que era eu acho que tem coisas e coisas, né? Que era que o Ice Cube fez parte. Até aquelas treta toda. Então eu acho que ele tá no ok ainda. Tipo, ele não tá indo pra um lado, vai dar muita merda isso aqui, entendeu? Não. Ele tá muito tranquilo, né? You know what I mean? So, outside of that, it's really nothing. Mas mesmo depois dessa entrevista, o Drake ainda parecia não enxergar dessa forma. E parecia realmente ter levado pro coração. Pra ele, o Kendrick não estava sendo verdadeiro e só queria atenção. Ou seja, se o Kendrick falou algo sobre ele numa música, ele teria que trazer aquela postura também pra vida real. Caso contrário, o Drake não iria o respeitar. I know that verse had no malice behind it because I saw him 5 days later at the VMAs and it was all love. So it's like, he didn't come on there on some wild, like, I'm in New York, everybody don't look at me. Like, I'm the king. So it was, you know, it was one of those things, it's like, I almost wish he had come in there on that shit because I kind of lost like a little respect for the sentiment of the verse. If it's really everybody, then it needs to be everybody. It just can't be halfway for the sake of the people. But you know what I'm saying? Like, for real, that's just how I feel. Aí, parte 3, a luta pelo trono. Acho que não precisa de tudo isso, Apenas mas tudo um bem. mês após Control, no dia 24 de setembro de 2013, Drake né? lançava o seu terceiro álbum, Nothing Was The Same. Em português, Nada Mais Foi o Mesmo, e guarda bem esse nome. Nesse álbum, uma música em especial chamou a atenção dos fãs, a chamada The Language. Nela, o Drake parecia estar fazendo uma diss subliminar a Kendrick Lamar, respondendo àquela afirmação de Kendrick de que o verso de Control tinha a intenção de inspirar a competição no hip hop. I don't know why they been lying, but your shit is not that inspiring. Fuck any nigga that's talking that shit just to get a reaction. Eita. Obviamente, todos os fãs começaram a especular se os dois rappers tinham começado uma treta. E em toda a entrevista, o Drake era perguntado sobre isso, mas ele sempre desconversava e mudava de assunto. Até que durante uma dessas, o Drake finalmente perdeu a compostura. Apertaram tanto que ele... No dia 26 de setembro de 2013, o Drake foi chamado na ESPN para dar uma entrevista no programa Sports Nation, do apresentador Marcellus Wiley. De acordo com Marcellus, durante a entrevista, o Drake desceu a lenha no Kendrick Lamar de uma maneira tão desrespeitosa que o próprio Drake e a sua equipe ligaram depois pedindo para que a entrevista não fosse ao ar, inclusive ameaçando a empresa caso eles exibissem a entrevista. O motivo pelo qual a gente sabe dessa informação hoje é porque o próprio Marcellus revelou isso anos depois numa outra entrevista. Tudo que eu sei é que existia uma treta. E eu fui testemunha de quando essa treta poderia ter evoluído para proporções que a gente não via desde 50 Cent versus Ja Rule. Talvez desde Ice Cube versus NWA. É isso aí, o Ice Cube e o NWA. E o do 50 Cent com Ja Rule? A gente chegou a ver, não? Nem Caraca, também não. Coisa ia chegar nesse nível, mas a entrevista foi destruída. Mal sabia Marcellus que, apesar dos seus esforços, essa treta chegaria sim nessas proporções. Porque uma coisa é certa, apesar do público não saber dessa entrevista destruída até anos depois, com certeza, nos bastidores, essa informação ia acabar chegando nos ouvidos do Kendrick Lamar. E a partir daí, era só uma questão de tempo até Kendrick responder. No dia 15 de outubro de 2013, aconteceu uma grande premiação da cultura negra, chamada BET Awards, e o resultado foi poético. Kendrick Lamar ficou em primeiro lugar, levando 14 premiações para casa, enquanto Drake ficou em segundo lugar, com 13 premiações. Mas a parte que sacudiu o mundo da música não foi nem a premiação, e sim o freestyle de comemoração feito por Kendrick Lamar. No freestyle, o Kendrick faz referência ao álbum do Drake, dizendo que nada mais foi o mesmo depois do verso de Control, e diz que aquele verso colocou um rapperzinho sensível de volta na sua roupinha de pijama. Yeah,
And nothing been the same since they dropped control and tucked the sense of the rapper back in his pajama clothes. Ha ha, jokes on you, high five. I'm bulletproof, yes. Apenas 2 meses depois. A questão toda é que quando tem alguém sensível, aí começa a virar troca-chumbo que vai ficando sério aos poucos. Sim, e tipo assim, mas ele tá. Tu viu que o Lamar tava quieto. Ele tava falando de boa, tava todo mundo entendendo tranquilo, mas aí uma pessoa pegou passeador. Não. E aí já era. E aí, não, mas assim, depois que ele ficou sabendo da entrevista também, que foi apagada claro, e tudo né? mais. Aí vale já. Aí ele começou a achar que realmente tem um problema. Então, tem tudo, bora tem todo um limite, então eu vou rebater o que ele tá fazendo. Vamos catucar o rolê. Caraca. 55 tomou um monte de tiros na treta dele, filme e tudo. Foi foi disso? Não. O Ja Rule tá no dia. Eu não sabia que o Ja Rule tava no meio, tá ligado? Eu não sabia. Eu sei que ele levou tiro. Mas eu sabia que ele tinha levado vários tiros, ele tinha sobrevivido. Mas eu não sabia que era tem disso. filme, mas eu não sabia que era com a treta com o Ja Rule. Caralho, que loucura. Mas no caso dos 50 era traficante que tava prejudicando ele. Entendi. Tá. É porque eu lembro que o 50 Cent, ele era... Né? Apenas 2 meses depois, em 17 de dezembro de 2013, o Drake fez uma participação no remix da música Shit, do Future. E nela, ele insinua que o Kendrick usa o nome dele para ganhar fama e que ele é mais influente em Compton do que o próprio Kendrick. Te ouço falando da sua cidade como se você dominasse lá. Eu levei minha turnê pra sua cidade. Você é meu filho lá, mano. Se você diz meu nome, você fica famoso. Se eu disser o seu nome, você fica famoso. É engraçado como você fica jogando uma isca, mas pra sua sorte, eu não alimento fofocas. Exatamente um ano depois do verso de Control, Kendrick Lamar foi perguntado numa entrevista sobre como estava a relação dele com os rappers citados no verso. E o Kendrick basicamente disse que todas as pessoas que importavam já tinham entendido o verso. Ou seja, quem não entendeu, simplesmente não importava pra ele. Não é mesmo? Mas tá certo, vai fazer o quê também? Vai enfiar a goela abaixo? E teve aquela porra do... People that don't respect it, obviously, they're just people that don't get it and you know, really didn't matter. Chegava o ano de 2015. Caraca, Nesse ano, o Kendrick Lamar lançou o que se tornaria um dos álbuns de rap mais aclamados da história, o To Pimp a Butterfly, trazendo temas como brutalidade policial, racismo, moral e ética. O álbum tinha uma pegada muito consciente, bem diferente do estilo pop e comercial que o Drake vinha adotando. 2015, Com o sucesso isso daí? estrondoso do To Pimp a Butterfly, o Drake sentiu seu domínio das paradas musicais sendo ameaçado novamente. E reagiu alfinetando Kendrick mais uma vez, dessa vez de dentro da sua cidade natal. Drake se juntou com o rapper The Game nas periferias de Compton e gravou a música 100, onde ele dizia: "Eu teria todos os seus fãs se eu não tivesse ido pro pop e ficasse fazendo música consciente." Até aquele momento, o único rótulo negativo do Drake era o do cantor pop. Eu ia comentar isso. Que a impressão que eu tenho é porque assim, essa foi que ele é um cantor do pop querendo entrar no hip hop, é isso? Não, que ele não tava na bolha do hip hop, né? Acho que porque talvez é isso. Ele acabou de dizer que começou a cantar outras coisas. Porque, gente, eu não escuto hip hop, então normalmente essas músicas não chegam em mim. Eu conheço o Drake. Eu não conheço o Lamar, entendeu? Eu acho que é isso, porque ele saiu da bolha do hip hop, entendeu? Ele começou a fazer outros tipos de música. Outros estilos, né? Ele começou a ficar mais popular, né? Fora. É porque ele não canta hip hop puro, né? Eu acho que não. Pelo menos as músicas que eu conheço, eu acho que não. É porque as músicas eu acho que eu conheço mais pro pop, não? Eu acho que eu já conheço algumas não sei dele, mas é R&B, não sei. Eu não entendo muito de música, gente. Eu só sei que realmente do Drake eu conheço, assim, né? De nome, quando ele estourou em um dado mas se momento. passar do meu lado na rua, não sei quem é. Agora eu sei. Nem assim. Já olhei muito a cara dele agora. E toda hora ele faz acho que nem assim. risco, um negocinho no cabelo, né? Drake sempre foi R&B, nunca foi hip hop. R&B. Então, esse R&B aí, pelo visto, é mais... Sei lá. Eu não sei também o que significa R&B, mas tudo bem, gente. Até aquele momento, o único rótulo negativo do Drake era o do cantor pop querendo se passar por rapper. E ele parecia estar bem tranquilo em relação a isso. Mas mal sabia Drake que uma das piores coisas pelas quais um rapper pode ser exposto estava prestes a acontecer com ele. No dia 22 de julho de 2015, o rapper Meek Mill
revelou no Twitter que o Drake não escrevia as próprias músicas. Essa prática, chamada de ghostwriting, ou escritores fantasmas, é basicamente um atestado de incompetência pros rappers. É como dizer que um lutador pagou outra pessoa pra lutar no lugar dele e ainda quer levar o cinturão pra casa. Pra piorar a situação, pouco tempo depois dessa acusação, vazaram as gravações desse suposto ghostwriter. Eram músicas antigas, com batidas e letras idênticas a vários dos maiores hits mais recentes do Drake. Old money, new women gotta keep it balanced. Old ways, new women gotta keep it balanced. The girl of your dreams to me is probably not a challenge. The girl of your dreams to me is probably not a challenge. A parada foi tão escancarada que o próprio Drake veio a público se pronunciar. E para tentar amenizar a situação, ele disse que muitas vezes é normal que a música seja um processo colaborativo. Mas é aqui que entra uma parada bizarra. Lembra do álbum To Pimp a Butterfly? Então, ele foi lançado meses antes desse exposed do Drake. E no álbum, mais precisamente na faixa King Kunta, o Kendrick diz o seguinte: eles foram lá atrás ver... se o Kendrick já sabia de tudo isso antes de vir à tona. É porque ele não ia ficar falando, provavelmente é verdade. E mais pra frente você vai entender o porquê. Provável, Entramos em 2016. É que ele não fez música com ele? Que o Drake reacende novamente. Dessa vez, através do homem mais poderoso dos Estados Unidos. O então presidente Barack Obama. Drake and Kendrick Lamar got in a rap battle. Who do you think would win? Gotta go with Kendrick. I'm just saying, I think Drake is an outstanding entertainer, but Kendrick, his lyrics, his last album was outstanding. Excellent, all right. Best album. Olha, caraca, com Barack Obama ficando do lado do Kendrick nessa treta, o Drake sentiu que precisava responder. E em 30 de janeiro de 2016, ele lançou uma música chamada Summer 16, onde ele respondia não só o Barack Obama, mas também toda a indústria da música, deixando claro que 2016 seria o ano dele. E olha, ele não estava errado. 2016. Naquele ano, Drake basicamente dominou todas as rádios e paradas musicais do planeta Terra. Gente, mas eu não lembro. Eu acho que eu conheço as músicas que são mais populares mesmo, né? Acho que você conhece as que mais... tem um ritmo ou alguma colaboração, talvez. Eu acho que são as mais assim. Porque as músicas dele a gente não conhece. Gente, até agora eu não conheço nenhuma de ninguém. Tô assim. Se você não conhecia esse cara antes, com certeza conheceu a partir daí. Ele não só explodiu na música Work com a sua então namorada Rihanna. Foi aí que eu conheci ele. Foi nem sabia que ele cantava essa música, na verdade. Eu só achava que era ela. Ele, não? Não, achei que era ela só. Não, ela tava... ela canta com alguém. Nem sabia que era ele. Porra, mas não falam que nessa música eles dois estavam... Mas pra mim isso daí não é o estilo dele. Estavam loucaços. Então, porque isso aí é feat. Então, né? É aí, velho, que eu tô falando, quando sai da bolha. Eu só conheci ele por causa da Rihanna, gente. Pronto, acabou. Mentira, gente. Eu não conhecia ele antes. Sim, mas aí depois ele começou a fazer outras músicas com outras pessoas que também... Sim, eu só fui conhecer ele por causa da Rihanna. Bom, não sei se essa foi a primeira, mas provavelmente, né? Com a sua então namorada Rihanna. Aí, ó. Era na época... Eu lembro porque os peitinhos dela estavam aparecendo. Mas também lançou seu álbum mais bem sucedido até hoje, o Views, que tinha hits como Hotline Bling. Esse eu conheço também. É verdade. Essa eu conheço. É dele? Eu conheço a música. Gente, isso é popular pra mim. Foi uma música popular. Não pop, mas tipo, eu tô falando que isso... Sei lá, pra mim não é que nem um hip hop ou rap. Pesado, assim, e muito característico, sabe? Gente, que loucura. Por isso que eu conheço. E porque ele também viralizou esse ano, foi o ano dele, né? Então. É verdade. Caralho. Eu não sabia que era dele também, não? Também não sabia, não. Você sabe que era que inclusive quebrou o recorde do Spotify de música mais tocada na história do essa daí realmente ficou em primeiro lugar nas rádios por 10 semanas consecutivas. O Drake até mesmo empatou com o recorde dos Beatles, emplacando absurdas 20 músicas simultaneamente no top 100 da Billboard. Que isso, Nessa altura do campeonato, foda, tá? Drake parecia ter garantido o trono de vez. E parecia ter novamente mais pop mesmo? Eu ainda tô tentando entender isso. Da indústria musical. Seria esse o fim do Kendrick Lamar?
a resposta viria no ano seguinte. Acho que não. Kendrick Lamar dominando o Cara, ano mas de é 2017, diferente os dois, lançou um né? novo Eles têm álbum uma dela coisa que e não tem nada a alcançando ver. o topo das paradas com o que viria a ser o seu primeiro hit número 1 solo da sua carreira, a faixa Humble. Acho que eu ouvi essa música. O álbum Em algum foi um lugar. sucesso estrondoso e rendeu ao Kendrick o prêmio Pulitzer, uma das maiores não sei o honrarias que significa, literárias mas dos pelo Estados nome. Unidos, Olha, tornando ele foda, o tá. primeiro e único rapper da história a Que conquistar conseguiu. tal feito. Ó, Apesar cara, disso, desculpa depois de palavrão, gente. 2017, Kendrick Lamar praticamente sumiu do mapa, tirando um longo hiato da música É mesmo? e deixando o caminho aberto Ah, para Drake aí dominar as paradas novamente. Lanchou E também, assim né? foi feito. Não, Enquanto ele o realmente Kendrick fez o tava nome, sumido, né? o Drake lançou mais 3 álbuns, emplacou vários hits virais como God's Plan, God's plan, Ó. God's plan. In My Feelings esse aí eu Sim, conheço. sim, então. Virou! ganhou um Grammy. Em Dancinha. 2021, ele ainda recebeu a premiação Billboard de artista mais bem-sucedido da década de 2010 a 2020. Numa das suas turnês, o Drake ainda chegou a lançar indiretas pro Kendrick Lamar, dizendo: Ainda? "Eu não sei sobre É, esses 2016, caras né? que somem por 3, 4, 5 anos e querem relaxar e toda essa merda. Esse não sou eu." Drake parecia estar precisava curtindo uma também, né? pista livre pro sucesso e tirando onda com seu antigo oponente. Até que no dia 13 de maio de 2022, Kendrick Surgiu Lamar das retornou das cinzas, lançando seu novo álbum. Pô, Gente, mas eu vou te falar. Às vezes ele o quis cara... ter tempo pra vida dele. Ah, isso é filho de verdade? Se for filho dele mesmo, teve 2 filhos. Se não for de verdade, Se não for de verdade é outra coisa. Importa, ele pode Mas assim, às vezes a pessoa... E aí, às vezes ele só tá trabalhando em outros projetos dele, que ele queria alcançar. O que me parece, na verdade, é uma guerra de música mesmo. Porque pra mim não me parece que é a mesma coisa. Não parece que estão brigando pela mesma coisa. Parece que eles estão Parece que é música. coisas diferentes. E ainda mais estilos diferentes. Tipo, não me parece o mesmo estilo. Algumas músicas dele realmente tem uma pegada do Drake, né? Uma pegada que não é tão pop, né? Mas, mesmo assim, é muito diferente o estilo de música. Eu também acho muito diferente. Ou só eu... Não sei se a gente só não entende de música também, pode ser, também, né? Sei lá. Mr. Morales and the Big Steppers. Obviamente, quem sabia da treta vasculhou faixa por faixa, procurando por ataques Que tinha alguma subliminares coisa, a né? Drake. Mas para decepção dessas pessoas, esse era um álbum muito mais introspectivo do que combativo. Nele, o Kendrick explorava temas como traumas de infância, paternidade e conflitos internos, mostrando que ele estava mais num momento de enfrentar uma batalha consigo mesmo do que contra os outros. Apesar disso, numa das faixas, Rich Spirit, o Kendrick parece fazer uma ameaça a Drake, dizendo: Eita. "Celebridade não significa integridade, seu tolo. Pare de brincar comigo antes que eu te transforme numa música." E numa outra faixa, Father Time, ele cita uma treta que o Drake teve com Kanye West, dizendo: "Quando Kanye fez as pazes com Drake, eu fiquei bem confuso. Acho que eu não sou tão maduro quanto eu pensava. Eu preciso melhorar." Muita gente interpretou essa linha como uma cutucada no Drake, tipo, como que pode o Kanye ter feito as pazes com o Drake? Eu não teria essa maturidade. Eu nunca vou fazer as... Mas a gente aqui também não gosta do Kanye West, né? Depois que daquilo... Não foi ele que fez aquele negócio com a Taylor Swift? Quem se perdoou de quê aqui? Mas eu acho que isso foi depois, sabia? Mas mesmo assim... Eu acho que... Não, mas é que eu acho que isso aí foi depois. Então, eu acho que as pessoas não tinham problema com o Kanye West nessa época. Talvez na visão dele. Por isso que... Bom, acho eu, né? Eu estou deduzindo, porque... Tudo é deduzido. Pode o Kanye ter feito as pazes com o Drake? Eu não teria essa maturidade. Eu nunca vou fazer as pazes com esse cara. Bom, agora que você já sabe toda a história do início da treta, presta bastante atenção daqui pra frente, porque agora a parada vai subir de nível. Aqui começa a história da guerra entre o Kendrick Lamar e o Drake. O ano é 2022, não é isso? Tudo era feito de uma forma bem subliminar. Sim. Com cada rapper mandando indiretas, né? Um pro outro. Mas mais tudo saudável. isso mudou Ainda não tinha Drake problema. lançou o álbum For All The Dogs, em 2023. Na faixa 6, First Person Shooter, ele e o rapper J. Cole reacenderam o antigo debate de quem é o melhor do rap da nova geração, com J. Cole dizendo: "Adoro quando discutem quem é o MC mais durão. Será o K-Dot? Será o Aubrey? Ou sou eu? Nós somos os Big Three, como se estivéssemos no campeonato."
Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league, but right now... K-Dot é um dos apelidos do Kendrick Lamar. Aubrey é o primeiro nome do Drake. Então aqui, o J. Cole tá dizendo que ele, o Kendrick e o Drake são os Big Three, né? Ou seja, os três maiores rappers da cena. E apesar disso soar como se eles tivessem voltado a levar tudo na esportiva, o Kendrick logo provaria que ele realmente não tava afim de fazer as pazes com ninguém. Ele não quer, ele quer ficar na dele. Fique... Grande guerra. Chegamos em 2024, o ano que estourou a maior guerra de rap das últimas 2 décadas. Nesse ano, o Drake e o Kendrick finalmente pararam de lançar indiretas e passaram a atacar diretamente um ao outro. E Kendrick Lamar foi o primeiro a dar esse passo. No dia 22 de março daquele ano, aconteceu novamente aquele fenômeno que a gente viu lá na faixa Control, com Kendrick Lamar largando um verso tão devastador na música dos outros, que ele simplesmente colocou a música no bolso dele. E dessa vez foi na faixa Like That, do rapper Future, onde o Kendrick Lamar faz referência à faixa First Person Shooter e responde o J. Cole e o Drake, dizendo: "Que p de Big Three, mano? Só existe Big Eu, mano." Boom! Big Eu. Kendrick também diz que o Prince viveu mais do que o Michael Jackson, fazendo referência ao fato de que o Drake se comparou ao Michael Jackson em First Person Shooter, ou seja, aqui o K-Dot se compara com o Prince. Logo em seguida, o Kendrick faz referência ao álbum For All the Dogs, que significa para todos os cachorros, dizendo que todos os cachorros serão enterrados. Cara, eu só imagino J. Cole daqui a 20 anos explicando essa treta pros netos dele. Okay. It all started when I said, Drake, Kendrick, J. Cole, that's me. We the big three, the best rappers to be. Yeah, you know. They're really gonna like that, man. I can't wait to celebrate being the best in the game with my friends. Drake's a fucking bomb! Cole's a fucking bomb! Fuck the big three, y'all bomb! Apenas 2 semanas depois, no dia 5 de abril, J. Cole lançou uma mixtape chamada Might Delete Later, que significa Talvez Eu Delete Depois, e guarda bem esse nome. E na música 7 Minute Drill, ele dedica a faixa inteira a atacar diretamente o Kendrick Lamar de uma forma jamais vista antes nessa treta, dizendo que o Kendrick só soltou 4 álbuns em 12 anos, que o último álbum dele foi horrível, que ele só solta um verso bom a cada 30 meses e que se não fosse por essa treta... ele pegou pra ele também, porque ele. o cara... Porque ele fez música. Sim, ele fez um... Essa diss chocou muita gente, porque o J. Cole nunca foi um cara de treta. Muito pelo contrário, ele sempre foi de uma linha mais artística, mais paz e amor. O cara é praticamente um hippie do rap. Pra atacar o Kendrick Lamar dessa maneira, você tem que estar disposto a sustentar muita porrada. E ainda correr o risco de ver a sua carreira afundar. Por isso que, quando essa diss saiu, ela virou Tendo que ele foi um que daquela época pegou... Falou que tava tranquilo, né? Mas dessa vez ele sim, como ele fez essa Big Three, o cara não gostou. Até porque é uma coisa que... é tudo também meio... eu acho tudo tão nebuloso, porque assim, ao mesmo tempo que ele pode falar, o outro entende que, tipo assim, eu não sou amigo daquele cara, não me mete na mesma bolha. Pode ser por causa do... entendeu? É meio... risco de ver sua carreira afundar. Por isso que, quando essa diss saiu, ela virou o mundo do rap de cabeça pra baixo e deixou geral se perguntando como que o Kendrick Lamar vai responder. Será que o J. Cole é um novo personagem dessa treta? Seria agora uma guerra de 3? A resposta veio apenas 2 dias depois, no dia 7 de abril. Quando se apresentava no seu festival Dreamville, J. Cole resolveu pedir desculpas ao vivo pro Kendrick Lamar. Não é dele esses negócios, né? Ele deve ter pensado, deve ter feito com a cabeça quente. É que não é dele, né? Isso, então... So, I just want to come up here and be like, publicly be like, bruh, that was the lamest, like, goofiest shit. And I say all that to say, it made me feel like 10 years ago when I was moving incorrectly. And I pray that God align me back up on my purpose and on my path. You know what I mean? I pray that my nigga really didn't feel no way. He did, my nigga, I got my chin out. Take your best shot, I'm gonna take that shit on the chin, boy. Do what you do. You know what I mean? Like, all good. Like,
Que é como ele tinha E apenas levado 5 dias antes depois, também, né? no dia 12 de abril, Ou seja, J. era Cole pra ele ter deletou apagado sua diss mesmo. track Aí, 7 Minute Drill de todas as plataformas de streaming. Pois é, ele honrou o nome da mixtape e literalmente deletou depois. So Kendrick just dissed you randomly? Well, it was all friendly competition at first. I even responded with my own diss. Oh, can we listen? No, because I deleted that shit. Apenas uma semana Muito bom. depois, chegava a vez do Mano, Drake claro se jogar que de esse aí peito nessa não guerra. deita, né? Só que diferente do J. Cole, o Drake ousaria ir até o final contra Kendrick. Porque eles realmente não No se dia dão 19. bem. O J. Cole, como ele falou, ele é mais nada dele. Mas ele não tem uma treta com o Não é, Kendrick. e não é dele, não é dele. Eles, não é mas dele que eles tá em não, treta com as sim, pessoas. mas eles não têm treta. A treta é aqui. Ele E deve ter. ficou aqui. Ele pode. Sabe o que pode ter acontecido depois disso tudo? Deve ter pensado. Devem ter conversado com ele também. E ele também deve ter se sentido mal. Acho que ele sei lá. caiu também, se né? For se for dele, Tipo, assim, não tem de não porquê, ter treta. eu acho que é isso. Não tem porquê. Aquela coisa da música, né? Exatamente. E aí, que os dois 9 de ficam abril de brigando. 2024, o Drake lançou a diss Push Ups, que na minha opinião foi a mais pesada da carreira dele. Eita. Vou feder, ele falou? Gente, Não, eu entendi. Vou feder. Eu entendi, vou feder, caralho. Calma aí. Desculpa. Vou feder. Não vou ver mais nada além disso. Calma. Não. É que a gente não entende inglês, talvez seja isso. Mais pesada da carreira dele. Não, vou feder. Ele falou, vou feder. Nessa track, ele sacaneia o Kendrick Lamar em várias camadas, desde o título até na capa e na letra. Push-up significa flexões. E aqui ele tá fazendo referência a um vídeo do Kendrick Lamar fazendo flexões que viralizou em 2023. Mas junto com a letra, esse título ele também vai trazer um outro sentido que daqui a pouco você vai entender. A capa da música traz uma etiqueta de calçado no tamanho 7 americano, que no Brasil equivale ao tamanho 38. Ou seja, ele tá sacaneando o tamanho do pé do Kendrick e, portanto, a altura dele, que no caso é de 1,65 m. Mas é na letra da música que a parada fica interessante. Nela, o Drake chama o Kendrick Lamar de anão, diz que o último álbum dele flopou, diz que em termos de números e de grana, o Drake é bem superior e que o Kendrick foi ultrapassado pelos seus próprios parceiros. Baixinho, fica quietinho, você não tá no Big Three. A SZA te ofuscou. O Travis Scott e o 21 Savage te ofuscaram. Eu tô fora da sua vista. Você não vai chegar nem perto. Drake também deixa claro que não foi por causa da faixa Like That que essa treta começou, mas sim que ela existe muito antes disso. E aquela merda de música não começou essa treta. Essa parada já tava fervendo na panela e agora sou eu que tô esquentando. E eu não ligo pro que o J. Cole pensa. Aquele som do K-Dot foi fraco pra caramba. Além disso, ele diz que o Kendrick foi roubado pela própria gravadora, a Top Dog Entertainment, quando ele saiu do contrato dela em 2022 para assinar com a Interscope, uma subsidiária da Universal Music Group. O Kendrick tinha assinado o contrato com a Top Dog quando ele tinha apenas 16 anos. E segundo Drake, era um contrato abusivo, fazendo o Kendrick ser explorado por quem ele chamava de amigo e fazendo ele ter que abrir mão de 50% da receita dele quando ele encerrasse o contrato. E para dizer isso, ele faz um trocadilho com as flexões, que é o título da música, além de fazer referência a um comando militar para mandar um subordinado fazer flexões. Então é praticamente um triplo sentido, porque a Top Dog te disse: cai no chão e me paga 50. Que nem flexão. Mostra o seu contrato para geral ver a divisão. Do jeito que você abriu as pernas, sua calça vai até rasgar. Drake também zomba do fato do Kendrick Lamar ter feito feats com Maroon 5 na música Don't Wanna Know. E com a Taylor Swift. Calma, pra quê? Desculpa. Tá Também vendo? conheço. Quando a galera se mistura com essa aí eu também conheço. O popular é que pega na gente. A Maroon 5 a gente conhece. Porque é um gênero mais popular, né? Tipo, essa eu conheço. Ou essa a gente já ouviu o Kendrick cantar, a gente só não sabe. Mistura o que a gente... E com a Taylor Swift, na música Bad Blood. Tira, é ele. Não sabia, basicamente querendo desqualificar o Kendrick como se ele tivesse se afastado da cultura hip hop quando se associou a cantores do mundo pop. O que é bem irônico ouvir isso vindo do Drake, que aliás já até gravou um comercial cantando essa música da Taylor Swift.
Eita. Ou seja... Pois é, tu já deve ter percebido que não dá pra levar esse cara a sério. Mas enfim, se não bastasse todos os ataques da Push-Ups, no final dessa diss, o Drake deixa tocar uma espécie de teaser, uma prévia, de uma outra música. Como se ele estivesse dizendo que tem mais bala guardada na agulha pro Kendrick. Gente, sendo bem sincera, assim, a treta até agora, pra mim, não tá bem treta, assim, tipo, absurda, pra mim parece né? uma briguinha, né? Ainda parece um pouco de... Uma discussãozinha. Ainda tá bem... Acho leve. que aqui a gente tá na metade... Nem na metade do vídeo. Então, tipo, ainda tá tranquilo. Sim. Aqui ainda não é nada. Agora que começou a... Entendeu? E a gente tá aqui há uma hora. A gente fala pra caralho. Tem mais bala guardada na agulha pro Kendrick. Mas eu não... Depois desse ataque absurdo do Drake, a internet explodiu exigindo uma resposta do Kendrick Lamar. Pra responder. Porque no mesmo dia que foi lançada Push-Ups, por volta de 11 horas da noite, o Drake surpreendeu a internet de novo, lançando mais uma diss. E olha que essa ainda nem era aquela que ele tinha mostrado na prévia. Ou seja, o cara realmente tinha um arsenal de desses guardadas pra lançar contra o Kendrick. Essa segunda diss do dia 19 de abril se chamava Tailor Made Freestyle. Esse nome, traduzido literalmente, significa freestyle feito sob medida. Mas a palavra Taylor aqui tá escrita com Y ao invés de I, pra sacanear novamente o Kendrick sobre a relação musical dele com a Taylor Swift. Só que o que chocou todo mundo nem foi isso, mas sim o fato do Drake ter usado inteligência artificial para transformar a voz dele na voz de duas das maiores lendas de hip hop da história, Tupac Shakur e Snoop Dogg. Nessa diss, o Drake antecipa possíveis ataques do seu oponente, tenta entrar na mente dele ao colocar os dois dos maiores ídolos de Kendrick pra dar conselhos pra ele de como vencer na batalha contra Drake, e ainda tira onda com a cara do Kendrick, dizendo que ele tá demorando demais pra responder. Enquanto a IA do Tupac diz: Kendrick, precisamos de você, salvador da costa oeste. Acaba com esse canadense de pele clara, K-Dot. Diz que ele gosta de novinhas. Ouvi num podcast, deve ser verdade. A IA do Snoop diz: eu sei que você nunca atirou em ninguém, nunca fez nada violento. São seus amigos que te empoderam. Mas mesmo assim, mostra pra esse cara quem é o chefão. O mundo inteiro tá assistindo esse jogo de xadrez. E logo agora você vai ficar parado. Ele quer, né? E no final, Drake aparece com a sua própria voz, dizendo: Dot, eu sei que você tá no seu apartamento agora, quebrando a cabeça com seu caderno na mão, tentando fazer ginásticas líricas pra criar uma resposta pra mim. É melhor você vir com os putos versos de quíntuplo sentido. Umas paradas que nem eu vou entender. Ele quer tá te esperando. O lembro que quando saiu essa bate-bate. música, eu achei um baita desrespeito com o legado do Tupac e do Snoop Dogg. Não precisava. Não precisava. Sem contar que o próprio uso de IA pra fazer arte em si já é algo controverso pra caramba. Então eu sabia que isso logo ia dar ruim. E realmente deu. Porque 5 dias depois, no dia 24 de abril, a família do Tupac ameaçou processar o Drake pelo uso indevido da voz do rap. No comunicado oficial, eles disseram: não só essa música representa uma violação flagrante dos direitos do Tupac e dos direitos legais do espólio, como também é um abuso descarado do legado de um dos maiores artistas de hip hop de todos os tempos. O espólio jamais teria aprovado esse uso. Logo no dia seguinte, o Drake removeu a música Tailor Made Freestyle de todas as suas... Caraca, esqueci o nome. O Tupac, o... Snoop Dogg. Snoop Dogg. Vivo, né? Do Snoop Dogg. No dia seguinte, o Drake removeu a música Tailor Made Freestyle de todas as suas plataformas. Apesar disso, o estrago já estava feito. E todas as atenções do mundo do hip hop estavam voltadas para como e quando Kendrick Lamar iria responder. Exatamente uma semana depois, finalmente veio a resposta. Ele realmente no dia 30 de abril, pediu, né? Kendrick Lamar lançava a diss Euphoria. Uma diss track com mais de 6 minutos e 3 mudanças de batida, onde ele começa a música num ritmo bem lento e vai ficando cada vez mais agressivo conforme ela progride.
Them superpowers get neutralized. I can only watch in silence. Why calculate you? Not as calculated. I can even predict your angles. Like I'm Joel K, Hellcat. Met his homeboys in them types LA solo. Oh, you thought the money, the power of fame, but who you hanging with? I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate I even hate when you say the word nigga. But that's just me, I guess. Assim como em Push-Ups, aqui as desses começam logo no título e na capa. Euphoria é o nome de uma série da HBO que foi produzida pelo Drake e que ficou conhecida por sexualizado... Mentira! Euphoria... Mentira, gente, foi produzida pelo Drake? Que loucura! Nossa, da HBO que foi produzida pelo Drake e que ficou conhecida por sexualizar adolescentes. E isso já prepara o público para uma das acusações mais graves. Na verdade, nem sei se esse foi o meu maior problema. Eu acho que tem tanto gatilho na série, né? Que... Essa treta. A música foi produzida por Jack Antonoff, que é o produtor da Taylor Swift, o que também acabou sendo uma outra resposta pro Drake. A capa traz a definição da palavra euforia no dicionário. E vale notar que num dos exemplos de uso dessa palavra, a frase diz: eles tiveram quase uma semana para se recuperar da euforia da vitória que ocorreu na terça-feira. Detalhe, essa música foi lançada exatamente numa terça-feira. Ou seja, Kendrick não estava chegando para brincadeira, e sim para vencer essa guerra. A música começa com um áudio sendo tocado ao contrário. Euphoria. O áudio normal é uma frase do filme O Mágico Inesquecível, de 1978, que diz: tudo que eles dizem sobre mim é verdade. Eu sou um falso. Isso embasa uma das acusações de Euphoria, onde o Kendrick diz que o Drake é um farsante que não pertence à cultura do hip-hop, que ele é manipulador e mentiroso. O ator famoso que a gente conhecia tá ficando paranoico. Cada atitude sua é nojenta. Já consigo prever sua jogada. Vai inventar histórias sobre a minha família só porque ouviu meu álbum Mr. Morale. Você não é um artista do rap. É um golpista querendo aceitação. Nessa música, ele também acusa o Drake de ser um péssimo pai, já que o Drake escondeu o filho dele, Adonis, até esse segredo ser exposto pelo rapper Pusha T numa outra treta em 2018. Isso é coisa de dia. Eu tenho um filho pra criar, mas vejo que você não sabe nada sobre isso. Acordar ele de manhã, colocar ele pra orar, dar as ferramentas pra ele caminhar através da vida. Você não sabe nada sobre isso. Ensinar moral, integridade, disciplina. Escuta, cara, você não sabe nada sobre isso. Numa das linhas, o Kendrick acusa o Drake de ter tentado processar ele por causa da música Like That e responde uma das linhas de Push-Ups, na qual o Drake dizia que tinha tanta gente fazendo diss contra ele que parecia 20 contra 1. Você tentou me processar pela música Like That? Que foi? Não gostou daquela música? Não é 20 contra 1. É 1 contra 20 se eu tiver que bater em você e nos caras que escrevem pra você. Será que eu tô batalhando contra um fantasma ou contra uma IA? Mas conforme a música progride, o Kendrick vai ficando cada vez mais agressivo. Ele fala sobre como odeia o fato de que Drake adora agir como se tivesse vindo do gueto, quando na verdade ele foi uma criança da classe alta. E fala diversas vezes que o Drake nem é negro de verdade, mas fica forçando a barra pra parecer negro e se enturmar com a cultura do hip hop. E deixa eu te dizer, eu sou o seu maior hater. Odeio como você anda, odeio como você fala, odeio como você se veste. Quantos feats com rappers pretos você vai ter que fazer até se sentir preto o suficiente? Odeio até quando você diz a palavra nega, mas talvez isso seja só coisa minha, sei lá. A palavra nega costuma ser traduzida por aqui como negro ou negão. Mas lá nos Estados Unidos, ela carrega um peso muito mais profundo. Como se trata de uma palavra de origem racista, ela só costuma ser usada de maneira informal entre pessoas negras e com muita intimidade. Por isso que, quando qualquer pessoa fora desse grupo usa esse termo, isso é visto pela comunidade como algo extremamente racista e ofensivo. E é exatamente isso que o Kendrick está dizendo aqui, que o Drake não faz parte dessa comunidade e que, portanto, não deveria usar esse tipo de gíria só para tentar se encaixar. Ele segue dizendo que ele nem merecia estar com o anel do Tupac, que o Drake comprou num leilão em 2023 por $1 milhão. Alguém me disse que você tá com um anel. Juro por Deus, eu tô disposto a pagar o dobro. Prefiro fazer isso do que deixar um canadense fazer o Tupac se revirar num túmulo. Caraca.
Mas a maior sacada dessa música é um aviso/ameaça que o Kendrick faz ao Drake, dizendo: eu gosto do Drake das músicas melódicas, e não do Drake quando finge que é durão. Continue me fazendo dançar, sacudir minhas mãos, e não haverá mais ameaças. Não diga mentiras sobre mim, que não direi verdade sobre você. Se você continuar, vou ter que levar isso mais longe. E isso é algo que você não vai gostar. Tem noção do que foi isso, cara? O Kendrick fez praticamente uma ópera do rap, subdividida em vários atos, só pra esculachar o Drake. O cara basicamente apanhou em forma de obra de arte. Imagino como deve ter sido o Drake ouvindo essa diss. I hate your stupid haircut. I hate the way your fingers are long. I hate the way the ring sits on your finger. I hope you fucking choke on it. I hate... Hold on, wait. I'm gonna switch the beat up real quick. Another beat? Chegamos no dia 3 de maio de 2024. O dia que seria pra sempre lembrado como o mais caótico da história do rap. Na manhã daquele dia, todas as atenções estavam voltadas pro Drake e como ele iria reagir. Mas antes que ele pudesse responder, adivinha só, Kendrick Lamar lançou mais uma diss track. A capa trazia apenas a foto de uma luva, que na verdade é apenas um recorte de uma imagem maior, que mais pra frente você vai entender. O título da música era 616 in LA, e isso simplesmente tem dezenas de camadas. Primeiramente, é uma clara referência ao Drake, já que, além dele ter apelidado a cidade natal dele, Toronto, como The Six, o 6, ele tem uma grande fixação por esse número, se autodenominando muitas vezes como o Six God, o deus do 6. Além disso, também é uma referência aos títulos de várias músicas do Drake, que costumam trazer sempre um horário e o nome de uma cidade. Mas a parada vai mais fundo ainda. Os americanos leem as datas ao contrário, invertendo dia e mês. Então, 616 pode ser lido como 16 de junho. Isso traz vários simbolismos. Essa data é o aniversário do Tupac. Foi o dia dos pais no Canadá. Que ele falou que ele falou no começo, e também foi a data de lançamento da série Euphoria. E lembra que eu te pedi pra guardar a data que o Kendrick conheceu o Drake? Então, 16 de junho. Além disso, muitos interpretaram o título como uma referência à mãe do filho de Drake, Sophie Brousseau, que já foi atriz de filmes adultos. Pois, na Bíblia, em Coríntios 6,16, se diz: aquele que se une com uma prostituta torna-se um único corpo com ela. Nessa diss track, Kendrick alega que ele tem informantes dentro da OVO, a equipe de Drake, passando informações pra ele e avisa que ele vai revelar os segredos mais obscuros de Drake se ele não recuar da treta imediatamente. Se você fosse da rua mesmo, já teria sacado. Dos 100 manos que você paga salário, 20 querem te ver morto. E um deles tá do seu lado agora. Já parou pra pensar que a OVO tá trabalhando pra mim? Drake respondeu postando um stories mostrando um personagem olhando para um botão vermelho como se tivesse prestes a apertar. Ele vinha usando essa metáfora repetidamente para dizer que ele sabia de segredos os quais bastava ele apertar um botão que ele destruiria a carreira de muita gente. If I press this red button, dog, everybody heaven gated. Press this red button, dog, and everything forever change. Ou seja, aqui o Drake estava dizendo que ele estava pronto para apertar esse botão. E foi exatamente isso que ele fez. Na mesma noite do dia 3 de maio, Drake lançou uma nova diss track chamada Family Matters. Uma música com mais de 7 minutos, com 3 mudanças de batidas, e dessa vez tinha até um videoclipe. Logo no início da música, ele responde ao fato de Kendrick ter proibido Drake de falar a palavra nega. E para isso, ele coloca a mãe dele, Sandra Graham, para começar a música dizendo: talvez nessa música você não deveria começar dizendo. E logo em seguida ele interrompe ela e lança N-word com força. Nega, eu sei que você tá brabo. Minhas rimas amigáveis acabaram. Você falou do meu filho, agora vai se ver com o pai dele. Vou ter que ficar bolado. Era essa música que ele tinha mostrado como prévia no final de Push-Ups. E a van que a gente vê no clipe é o mesmo modelo da van da mãe do Kendrick Lamar, que aparece na capa do álbum dele, Good Kid, Mad City. No clipe, o Drake mostra essa van sendo guinchada pelas ruas de Toronto e depois sendo esmagada por uma prensa gigante. Na metade do clipe, ele mostra o anel do Tupac em cima de uma carta assinada por Pablo Escobar, enquanto responde à alegação de que tentou processar o Kendrick por causa da música Like That, dizendo: processar por música é coisa de vadio. Não posso mais ouvir suas mentiras.
Você ligou pro espólio do Tupac e implorou pra eles me processarem pra eu deletar a música. Agora, guarda bem essa frase do Drake. Eita. Processar por música é coisa de dia, porque isso vai bater bem diferente daqui a pouco. Em Family Matters, o Drake também acusa o Kendrick de ser um falso ativista e de estar com uma mulher de pele clara, no caso a noiva dele, a Whitney, pra tentar melhorar sua própria autoestima. Sempre rimando como se fosse libertar os escravos. Você finge ser ativista. É tudo encenação. Nunca voltou pra quebrada pra plantar uma árvore de dinheiro. Você é o Messias negro casando com uma rainha mestiça. Nossos filhos deveriam ir brincar no parque. 2 crianças de pele clara. Seria muito fofo. A menos que você não queira ser visto com ninguém menos preto do que você. Além disso, o Drake diz que um dos filhos do Kendrick nem é filho dele de verdade, e sim do empresário dele, o Dave Free. Que isso? Que isso? Agora, repara que o Drake desafinou nessa parte, ou seja, foi ele de tentou propósito? alcançar uma nota, mas perdeu o fôlego, não aguentou. Bem. Nem precisava ter sido tão... E sim, guarda essa informação porque isso também é importante mais pra frente. na tela. Guarda um monte, tá Cara, difícil, quer saber? moço. A partir de agora, eu só vou pedir pro editor passar um bumerangue aí na tela, favor. quando tiver algo que vai se conectar É. com Ah, uma tá outra bom. parte da história, porque daqui pra frente isso vai acontecer muito mais vezes. Tu vai ver só. E se não bastasse isso tudo, o Drake ainda Gente, traz sozinha. uma grande acusação contra o Kendrick, dizendo que ele bate na mulher dele. Quando você bate na sua mulher, será que é legítima defesa porque ela é maior do que você? Ai, Caraca. Mas cara, eu falei que esse dia foi agitado, não falei? Porque exatamente 20 minutos depois, o Kendrick Não é possível. Lamar lançou uma nova diss track contra Drake. O que já Anita tava, Grahams. já, né? Ou seja, Pronto. conheçam os Grahams, que é o nome da família do Drake. O que deixou geral em choque foi o fato de que essa é literalmente uma resposta direta à música Family Matters. Ninguém sabia como que ele fez isso, porque não faz sentido. Como que você vai produzir uma resposta pra uma música Que já de não quase tinha- 7 é. minutos Não tem tão como. rápido assim? Isso só mostra que o Ele Kendrick já sabia. provavelmente não estava brincando Ele quando já ele disse que sabia. tinha informantes na equipe do Drake. Outra coisa que demonstra isso é a própria capa da música, que nada mais é do que aquela foto usada na Day 616 em LA, só que agora revelada por É verdade. completo. A imagem mostra uma luva, uma camisa e vários recibos de farmácia junto com remédios. O que tem, Todos gente? itens que supostamente pertenciam a Drake e que só teria acesso quem realmente Quem tá fosse perto próximo a dele. ele. A música Meet the Caraca. Grahams é praticamente uma carta aberta para cada um dos membros da família do Drake. E para cada membro, ele traz uma mensagem cada vez mais polêmica e reveladora. Kendrick começa falando diretamente para Adonis Graham, o filho do Drake, dizendo: "Caro Adonis, sinto muito que esse homem seja o seu pai. Deixe-me ser sincero, é necessário um homem para ser um homem. Seu pai não tem atitude. Deixe eu ser seu mentor, já que seu pai não te ensina merda nenhuma." Numa linha, ele chega a Eu dizer: pensei que a blusa fosse a que ele tinha usado. o que muita gente interpretou como um recado para Adonis não mexer com os brasileiros como o Drake fez, já que o cara foi completamente escroto várias vezes com o público do Brasil. Vivia marcando show aqui, cancelando em cima da hora, teve um que ignorou os cancelou. fãs completamente, trouxe comida dos Estados Unidos para evitar comer a comida do Brasil, e Oxi. impediu a transmissão Aproveita do show pra provar dele que na é televisão, bom, meu filho. arrumando tanta treta com o festival que ele acabou sendo banido para sempre do Rock in Rio. Mentira. Mas por mais que Gente. fosse Então, o espetacular se negócio o Kendrick realmente- fizesse uma menção honrosa ao Brasil nesse sentido, esse verso na verdade quer dizer: não pague para ficar brincando com plásticas, se matricule numa academia. Isso faz referência a Nossa. boatos de que o Drake tinha passado por cirurgias plásticas para conseguir um abdominal falso, e também passado por um procedimento É mesmo? estético chamado Brazilian Butt Lift, que serve para deixar a bunda mais empinada. Não dá para saber se isso é verdade. E também nem quero saber, Então, né? Convenhamos. É. Mas o fato não é vai que o fazer Drake ainda é muita- muito zoado lá fora por isso também. Tá Mas vendo? conforme a música avança, as coisas começam a ficar bem mais pesadas. Depois de falar com Adonis, o Kendrick começa uma séria conversa com a mãe e o pai do Drake, Eita. Sandra e Dennis Graham, dizendo: "Caro Dennis, você trouxe para o mundo um mestre da manipulação. Ele até mesmo te usa para provar quem ele é." O motivo pelo qual o Kendrick fala isso é porque desde o início da carreira, o Drake costumava falar nas músicas dele
o quanto que ele sofreu na infância por ter um pai ausente. Por exemplo, na música Look What You've Done, onde ele dizia: "E meu pai mora em Memphis agora, e não pode vir pra cá. Problemas com a justiça, não pagou a pensão." Ou seja, aí agora... Mais publicamente, o Drake nunca demonstrou nenhum conflito com o pai. Inclusive, ele já até convidou ele para participar de um clipe dele. Em 2019, o Dennis foi convidado para um podcast onde perguntaram para ele sobre a relação dele com o Drake. E o Dennis chocou todo mundo com a resposta dele. I have always been with Drake. I talk to him, if not every day, every other day. I said, Drake, why are you saying all of this different stuff about me, man? Like, this is not cool. Falei, vende, óbvio que vende, pô. Dad, it sells records. Ele entregou o Drake chegou até a responder ao pai num stories, dizendo que o pai dele estava mentindo e que ele se sente magoado por isso. Então, quando o Kendrick chama Drake de um mestre da manipulação, ele tá dizendo que o Drake inventou histórias sobre a sua infância pra parecer que ela foi bem mais difícil do que ela realmente foi. Mesmo que isso custasse a reputação do seu próprio pai. Nossa, mas Kendrick ainda tinha muito que conversar com os pais do Drake. E é nesse momento que a música começa a seguir por um caminho bem mais sombrio. Vocês criaram um ser humano horrível. Sandra, senta um pouquinho. O que eu vou te dizer agora é pesado. Então escuta. Seu filho é um homem com pensamentos doentios. Acho que gente como ele deveria morrer. Ele e o Einstein deveriam estar sendo f***os numa cela de prisão pro resto da vida. Aqui o Kendrick compara o Drake com o maníaco sexual Harvey Weinstein, que foi sentenciado a 23 anos de prisão por crimes tão terríveis que nem dá pra gente comentar aqui. E depois o Kendrick joga bombas cada vez mais pesadas. Ele afirma que o Drake esconde ter uma segunda filha em segredo, acusa o Drake de se sentir atraído por menores de idade e até de comandar uma rede de tráfico sexual a partir da sua própria mansão. Kendrick também chama os associados da gravadora OVO do Drake de criminosos sexuais acobertados por ele e insinua que a mansão do Drake logo ia ser alvo de batida policial, assim como aconteceu com P. Diddy. Ele tem criminosos sexuais na OVO que ele mantém sob pagamento mensal. Uma criança jamais deveria ser exposta a isso, e ele mantém o filho dele perto deles. Temos que criar nossas filhas sabendo que existem predadores como ele à espreita. Eu tô nessa indústria há 12 anos. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Tem umas paradas bem bizarras rolando, e alguns desses artistas estão aqui pra encobrir isso. Eles alimentam essas vítimas dentro das suas próprias casas, chamam de amizade, de proteção, depois vazam vídeos delas pra impulsionar suas próprias agendas. Para qualquer mulher que ainda ouve a música dele, saiba que você tá brincando com a segurança da sua própria irmã. Ou pior, tá vendendo a sua sobrinha pros pervertidos. Se você valoriza o amor pelos seus filhos, mantenha sua família longe dele. Não preciso nem dizer que essa música gerou um caos absurdo na internet e na mídia, como nenhuma deles havia causado antes. A parada foi tão devastadora que veículos enormes da mídia tradicional, como The Guardian e até a CNN, estavam repercutindo a treta. O jornalista Charles Holmes, do The Ringer, escreveu que, com Meet the Grahams, a máquina do juízo final foi ativada. Então é melhor se esconder debaixo da terra. E ele não poderia estar mais certo. Agora o negócio tá realmente... bizarro. Agora o bagulho ficou sério. É porque agora, né? Na manhã do dia 4 de maio de 2024, Kendrick Lamar lançou a diss track que acabaria com a carreira do Drake pra sempre. A música Not Like Us. They not like us. They not like us. They not like us. A capa da música mostra uma visão de satélite da mansão do Drake com diversos ícones vermelhos. Então não precisava, esses marcadores são de um aplicativo americano que mostra a localização de predadores sexuais, reforçando a crítica mais pesada. Sério? Já vi tem isso, né? Óbvio, de pessoas que já isso. foram presos por isso. Aí tem como saber onde é que... Tem. É verdade, eu vi uma história de uma... A gente viu história, uma mulher falando, né? Isso. A gente viu um negócio assim. A localização de predadores sexuais, reforçando a crítica mais pesada da última música. Mas em Not Like Us, Kendrick vai muito mais a fundo. Botou lá Fala, Drake. Fiquei sabendo que você gosta de menininhas.
Cuidado para não cair numa cela de prisão. Para toda mulher que esteja apaixonada por ele, certifique-se apenas de manter sua irmãzinha longe dele. Essas acusações do Kendrick, apesar de extremamente pesadas, não foram feitas por acaso. Ao longo da carreira, o Drake já demonstrou diversos comportamentos bastante suspeitos em relação a menores de idade. Mentira. Um dos primeiros casos que chamou a atenção do público foi no início da carreira dele, quando ele costumava levar meninas bem novas pro palco e geralmente terminava o show abraçando e beijando elas. Num desses shows, depois de uma dança provocante e uma massagem sensual, o Drake resolveu perguntar a idade da menina. Tem que perguntar antes, né, no caso. Não depois. No final, ele ainda diz que não sabia se deveria se sentir culpado por ter gostado de sentir os seios dela encostando nele. E finaliza a apresentação dando um selinho na garota. Drake tinha 24 anos na época. E isso foi visto por muita gente só como um mal entendido. Mas as coisas iam ficar muito mais estranhas. De mal entendido e mal entendido. Então. Em 2018, Drake revelou um namoro com uma modelo de 18 anos chamada Bella Harris. Na época, o Drake tinha 32 anos. Em pouco tempo, a internet fuçou as redes da modelo e descobriu que ela já havia postado fotos com Drake em 2016, indicando que o relacionamento com ele tinha começado bem antes, quando ela tinha apenas 16 anos. Mas, sem dúvidas, o caso mais estranho e mais comentado foi o relacionamento do Drake com a atriz Millie Bobby Brown, que interpretou a protagonista Eleven na série Stranger Things. Eles se conheceram em 2017, quando Millie tinha apenas 13 anos e Drake tinha 31. Numa entrevista, Millie revelou que conheceu Drake num hotel da Austrália e que, na verdade, foi ele quem mandou a equipe dele ir até ela, dizendo que ele gostaria de conhecê-la. A Millie disse que em pouco tempo, ela e o Drake se tornaram grandes amigos e que ele mandava mensagens pra ela constantemente, dizendo que estava com saudades e outras coisas bastante questionáveis. 13 anos? Falou, peraí. We just texted each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. He's coming to Atlanta, so I'm definitely gonna go and see him. I'm so excited. Ela já era mais velha aí. Mas... That's awesome. Mas mesmo assim... Advice does he give you? Like, what does he say? About boys, he helps me. What? Yeah, he's great. He's wonderful. I love him. What's his advice with boys? You know, that stays in the text messages. Numa outra... Gente, isso é muito esquisito. Por que o cara de 30 anos tem que ajudar a menina, sei lá, que ela tivesse 15, com garotos? Ele tem 30. Exatamente. Ele tem 30 e poucos anos. Você vai piorar agora não. Agora a gente tá numa parte do vídeo em que a gente não sobe, ele mexeu com a Eleva. A gente só desce agora. Em entrevista, a Millie chegou a dizer que o Drake, inclusive, chamou ela pra jantar junto várias vezes. He's amazing. He's a great human being. And we went to dinner afterwards and we had dinner the next day and then we met in Sydney. Logo após um desses encontros, a gente sendo nova, Millie a gente não vê compartilhou problema essa mesmo, foto não. dela, rindo na sacada do seu quarto de hotel, e na legenda, ela indicou que quem tirou essa foto foi o Drake. Por essas e outras atitudes bem duvidosas, que na música Not Like Us, Kendrick acusa o Drake de se sentir atraído por menores. Só que aqui ele vai muito mais além, dizendo que não só o Drake, mas também os seus parceiros da sua gravadora OVO estão envolvidos em coisas bastante sujas. E o Baca tem um caso estranho. Por que ele ainda tá por aí? Mulherengos de carteirinha? Que nada. Pedófilos de carteirinha. Aqui, o Kendrick faz referência ao álbum Certified Lover Boy do Drake para dizer que a parada dele não é com mulheres, e sim com menores. E dessa vez, Kendrick menciona o Baca Not Nice, segurança da OVO, que foi preso em 2014 por tráfico sexual e por forçar uma jovem à prostituição. Depois da prisão, o Drake chegou a fazer uma música onde ele pedia a liberdade do Baca. Em 2015, as acusações contra o Baca foram retiradas depois que a jovem desistiu de testemunhar contra ele. Depois disso, Baca foi realmente libertado e voltou para OVO. Mas tem uma outra linha em Not Like Us que literalmente virou a marca registrada dessa música,
que é quando o Kendrick diz: Já viu o que fica o E minor? essa linha é magnífica, porque ela simplesmente tem várias camadas. Primeiramente, se você traduzir de forma literal, isso significa: você está tentando acertar um acorde e provavelmente é um Lá menor. Na teoria musical, o Lá menor é um acorde, ou seja, é um conjunto de notas. E aqui o Kendrick está fazendo referência àquela linha de Family Matters onde o Drake desafinou. Ou seja, ele tentou acertar um acorde e não conseguiu. Olha o bumerangue voltando aí. O interessante é que aqui ele basicamente imita o que o Drake tentou fazer com aquela linha do Dave Free. Só que aqui o Kendrick faz isso sem perder o fôlego e sem desafinar. Sem desafinar. Caralho. Aí. Mas o mais sinistro Foda, tá? dessa linha é o Diferente. duplo sentido pesado que ela carrega. Porque A minor também pode ser entendido menor. como uma menor de idade. Então, nesse sentido, o Kendrick também está dizendo: ele está tentando acertar uma e provavelmente é uma menor. E a parada vai mais fundo ainda, porque a internet percebeu que, no piano, a escala de Lá menor é uma das poucas escalas que se utiliza apenas as teclas brancas. E isso nos leva para a próxima acusação feita por Kendrick em Not Like Us. Mas, gente, assim, só de curiosidade, essas coisas de música e tal, não sei o que, dá problema? Dependendo do que você fala, não? Acho que não, porque eles falam tudo nas músicas. Não, mas isso... Ele tá só insinuando. Então, se, tipo, for uma insinuação e não um dizer próprio, que pra mim, na verdade, tá sendo bem claro. Mas tá um pouco entre linhas, então... Mas se tivesse muito claro, eu acho que dá problema sim, gente, não? Você não pode estar falando com uma pessoa... Eu não sei, eu acho que... Ou ter que dizer um... Ah, não sei. É uma dúvida mesmo, porque... Não teve alguma música que falou, não quer dizer que você vai ganhar? Tá. Tem como processar. Tá. Entendi. Então, tipo, tá mencionando aqui e tal, enfim. Isso nos Pra leva provar é que para é a difícil, próxima eu acho, acusação dependendo feita por Kendrick em Not Like Us. No último verso, o Kendrick compara o Drake a um escravagista e colonizador, dizendo que ele usa a cultura e artistas negros como um objeto de autopromoção, pensando apenas em si mesmo. E é daí que vem o título da música, Not Like Us, Não É Como Nós, que é basicamente uma referência sobre como Drake sempre tentou se infiltrar numa cultura a qual ele não pertence e não entende. Era uma vez, todos nós estávamos acorrentados. Os colonizadores usavam nosso povo para enriquecer. Avança para 2024 e você tem a mesma agenda. Você só procura os rappers de Atlanta quando precisa de dinheiro. Não, você não é um colega. Você é um maldito colonizador. Na letra, o Kendrick também acusa o Drake de desrespeitar a Califórnia por ter usado a voz do Tupac em forma de IA, chegando a insinuar violência contra ele, dizendo: você acha que a Califórnia vai deixar você desrespeitar o Tupac, mano? Acho que o seu show em Oakland vai ser a sua última parada, mano. Kendrick também retoma um outro caso bizarro que aconteceu em 2010. Isso é muita coisa, né? Quando Drake dormiu com Temi Torres, a então namorada do seu amigo, mentor e chefe da sua gravadora, Lil Wayne, enquanto Wayne estava cumprindo pena na prisão. Esse caso foi confirmado pelo próprio Lil Wayne e pelo próprio Drake, que anos depois tatuou o rosto do amigo em seu braço. Mas uma coisa que poucos perceberam em Not Like Us é a mensagem criptografada que o Kendrick deixa pro Drake no final da música. O consenso geral é de que o Kendrick sempre foi melhor nas letras, enquanto o Drake sempre foi melhor em fazer hits mainstream. Mas em Not Like Us, o Kendrick obviamente esculachou o Drake não só no liricismo, mas também no próprio jogo do Drake em fazer músicas pop. E aqui o K-Dot claramente brinca com essa situação, dizendo: você é meu amigo? Estamos bem alinhados? Então dá um passinho pra cá, dá um passinho pra lá. Como quem diz, ironicamente: ah, vou te imitar aqui rapidinho, tô fazendo isso direitinho? E aí nessa parte ele tira sarro do estilo pop e das letras vazias dos maiores hits do Drake. Principalmente aqueles que são obviamente arquitetados pra virar uma dancinha do TikTok. Ah, lembro disso. Eu também lembro. No dia seguinte, 5 de maio, Drake respondeu com a diss track The Heart Part 6. No título, o Drake usa a mesma estratégia que o Kendrick usou contra ele antes, já que The Heart
é uma série de músicas do Kendrick, e a parte 6 ainda não havia sido lançada. Nessa música, o Drake diz que o Kendrick foi alimentado com informações falsas e que foi enganado. Além disso, ele nega se sentir atraído por menores, apesar de se defender de uma maneira bem duvidosa, dizendo: eu sou famoso demais pra essas coisas que você sugeriu. Ou seja, se ele não fosse famoso, tava tudo bem? Enfim, o Drake termina a música basicamente levantando a bandeirinha branca e dizendo que não tá mais interessado nessa batalha, porque, segundo ele, o Kendrick só sabe mentir. Mas nesse ponto já era tarde demais pra voltar atrás. Not Like Us não foi o fim, mas sim o começo de uma cascata de eventos que logo se tornaria o maior pesadelo do Drake. Not Like Us sacudiu não só o mundo da música, Mexeu no mas furou a vespeiro. bolha do rap de uma maneira tão absurda. Gente, começou tão tranquilo. Tava tudo tão tranquilo. Tava te dar esse problema, então a maioria dos funk rap seriam proibidos. Não, é porque eu pensei mais... É porque realmente... É porque, nesse caso, é mais porque ele mencionou uma questão sexual mesmo. E aí, tipo, de menores, mas aí eu acho que como... É isso, não... Tá só falando, né? Tá só falando. Não tá tem como provar acusando de nada. né? Sacudiu não só o mundo da música, mas furou a bolha do rap de uma maneira tão absurda que a internet inteira parou por semanas só pra falar sobre isso. Gente, onde é que eu tava? Até mesmo canais que são fora do nicho do rap e da música estavam Gente, só a fazendo gente não vídeos viu bem. falando sobre essa treta. Até o Leon e a Não era Nilce. pra menos. Essa diss track acumulou absurdos 10 milhões de streams em 24 horas, batendo um recorde que antes era do Drake Dele. e simplesmente se tornou a música mais ouvida do ano inteiro de 2024. Gente, O eu impacto não de sei Not o que Like Us aconteceu com a foi gente tão esse ano. que o pouco respeito que o Drake ainda tinha dos fãs não só foi zerado, Tá só se mas também se esvaindo. transformou aos poucos num ódio coletivo contra ele, que escalou de uma forma muito rápida e agressiva. Poucos dias depois de Era Not Like melhor Us, não. os fãs começaram a alterar o nome do marcador da mansão do Drake no Google Maps para Cachorrinho do Kendrick, Dominado pelo Kendrick e até mesmo A Minor Guitar Club. Mas os problemas do Drake aos poucos deixaram de ser brincadeiras virtuais Pesadíssimo. e começaram a se tornar ameaças reais Não, quando então, mas fãs aí- começaram a vandalizar as lojas do Drake com pichações escrito They perdi Not essa Like tour. Us. Se não bastasse isso, por 3 vezes na mesma semana, a mansão do Drake foi invadida por pessoas revoltadas que acabavam sendo contidas pelos seguranças. Apenas 2 dias após Not Like Us, vários tiros foram disparados contra a mansão do Drake. E acabaram Gente, acertando nossa, mas a galera um dos tá seus indo longe, seguranças, né? que teve que ser levado às pressas para o hospital. Pela Terminou primeira em vez tiro. em muitos Sim. anos, o mundo do rap via novamente as tretas ficando tão sérias a ponto de sair das músicas e causar virar vítimas na realidade, vida né? real. Que isso? Depois desses eventos caóticos, a antiga gravadora do Kendrick postou no X que a batalha havia terminado. É porque ficou... E o Drake Gente, chegou a que postar nos seus isso? stories uma imagem dando a entender a mesma coisa. Mas apesar de ambos os lados declararem o fim da guerra, a gente pessoas sabe já- que não foi bem isso que É. aconteceu. Pois, como eu disse, o pesadelo do Drake estava apenas começando. Como? Apenas um Apenas começando, ô moço. Apenas começando. Cara, deve ter É porque surgido alguma bateu na coisa. vida real, né? Eu acho Mas que deve ter sido nesse surgido alguma sentido, né? coisa. Pô, apenas começou, tem meia hora que apenas começou, moço. mês após Not Já Like tamo no Us, meio. ainda em meio à poeira levantada pela treta, o Kendrick anunciou um show único em Los Angeles pro dia 19 de junho, no feriado da abolição da escravatura. O show contou com a participação dos maiores nomes do rap da costa oeste, como Dr. Dre e até mesmo alguns dos ex-amigos de Drake que viraram inimigos, como The Weeknd e o rapper Rick Ross. Nesse evento, Kendrick performou a maioria das suas diss tracks contra Drake ao vivo pela primeira vez. Euphoria foi a primeira diss da apresentação, mas ele alterou a letra ao vivo para incluir a referência Vai ao ser anel foda, do né? Tupac. Give me Tupac, read back, and I might give you a new respect. Remember? Me devolva o Imagina anel do Tupac cantar e talvez ao eu vivão possa assim? te devolver algum respeito. Kendrick Lamar fechou o show com Not Like Us, deixando a galera tão empolgada, mas tão empolgada, que ele repetiu essa música não só 2 vezes, mas sim incríveis 5 vezes seguidas. Cara, Tudo isso isso. enquanto dançava no palco com seus Com a amigos do galera. rap e vários membros de gangue de Los Angeles. Quando Eita. terminaram, todos eles se juntaram com Kendrick no palco e tiraram essa foto, Porra. consolidando Porra. simbolicamente o respaldo das ruas Realmente. e da cultura É. hip hop em favor de Kendrick Lamar. Ele deu um tchauzinho. Quando Drake achava que tudo tinha acabado, viria mais uma bomba.
No dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, Kendrick Lamar lançava o pesado videoclipe da música Not Like Us. Clipe. Gravado em Compton, o clipe trazia novas referências e novos ataques contra Drake. Continua ali. Nessa cena, vemos Kendrick parado enquanto um cara de capuz, ele foi longe demais muito para voltar. com o Drake na capa de uma de suas mixtapes, se aproxima por trás do Kendrick e é repelido para longe. Curiosamente, esse movimento é muito parecido com o superpoder da personagem Eleven em Stranger Things. Então isso acaba sendo uma dupla referência. Kendrick também aparece numa cela de prisão fazendo flexões. Claramente uma resposta a these push-ups do Drake. Um detalhe interessante é que o Kendrick faz exatamente 17 flexões, para, e depois faz mais 17. O que muita gente viu como uma referência àquela acusação sobre menores de idade. Ou seja, de que o Drake nunca passa dos 18. Mas o mais surpreendente sobre essa cena é esse cenário aqui. Ele é uma referência a essa propaganda de 1997, onde aparece a atriz Mila Jovovich. Isso é muito simbólico aqui, porque essa atriz ela foi contratada como modelo aos 11 anos de idade por um cara chamado Jean-Luc Brunel, que, segundo ela, dizia que ela era muito sexy. Back at it now, I'm like, oh my God, people thought I was sexy at 11. Guys hit on you when you were 11? Brunel acabou sendo preso em 2020 por tráfico sexual de mulheres e crianças em associação com Jeffrey Epstein. Pouco tempo depois, ambos apareceram misteriosamente mortos na prisão. Detalhe, essa cena aparece bem quando Kendrick diz: "Fala, Drake, soube que você gosta de menininhas." Então, provavelmente é um recado de Kendrick que a mesma coisa que aconteceu com Brunel e Epstein pode acontecer com Drake. Nessa outra cena, enquanto ele canta a linha do A minor, o Kendrick Lamar pula a amarelinha, que é uma brincadeira infantil. Só que se você perceber, ele pula o número 6, que é o número que representa o Drake. Ou seja, mais uma mensagem dizendo que as crianças devem evitar. Mas um dos simbolismos mais sinistros desse clipe, com certeza é em relação à coruja. Kendrick aparece batendo numa pinhata de coruja. Depois, vemos uma coruja real presa numa gaiola. Caso você não saiba, a coruja é o símbolo da OVO, a gravadora do Drake. A pinhata é uma brincadeira comum nas festas de aniversário de crianças. E você provavelmente já entendeu essa referência. Mas a pinhata aqui também simboliza como Kendrick sente que destruiu o Drake e a OVO nessa batalha. Já a coruja na gaiola é onde a coisa fica mais complexa. Muita gente tem teorias diferentes, mas pra mim, a mais lógica é de que Kendrick tá dizendo aqui que o Drake deveria estar preso. Principalmente devido às gravíssimas acusações que foram expostas contra ele durante essa treta. Kendrick também aproveita para responder à música Family Matters, trazendo a sua noiva Whitney e seus filhos para participar do clipe. Na cena, a Whitney está vestida com uma regata que os americanos chamam popularmente de wife beater, o que traduzindo ao pé da letra significa aquele que bate em mulher. Ou seja, K-Dot dá uma resposta visual e irônica às acusações do Drake. Além disso, Kendrick e a sua família dançam felizes, demonstrando uma boa relação entre eles. Esses elementos, assim como a participação de membros da antiga gravadora do Kendrick, a Top Dog Entertainment, e também a participação do empresário do Kendrick, galera, né, o Dave Free, que aliás também dirigiu o clipe, são detalhes que desmentem várias acusações feitas por Drake desde o início da treta, mostrando que a família de Kendrick continuava unida e que Dave Free sempre foi aliado de Kendrick Lamar. Esse videoclipe acabou tendo um impacto absurdo, atingindo mais de 10 milhões de views em menos de 24 horas, e para muitos, sendo visto como mais uma volta da vitória na missão de Drake de destruir a carreira do seu oponente. Mas para desespero do Drake... que na verdade ele não parou, porque é isso, ele ainda tinha um clipe pra fazer com um monte de mensagens, né? Então ele não... E aí ele não parou. Ele continuou. Ele na verdade pegou a música e... né? E fez o videoclipe. De destruir a carreira do seu oponente. Mas para desespero do Drake, o pior ainda estava por vir. Meu Deus! Depois desse clipe, as pessoas começaram a especular se o Drake estava querendo reacender a treta novamente. Porque pouco depois, ele postou um vídeo antigo de um jogador de basquete que falava sobre vencer o segundo jogo. No dia 7 de setembro, Kendrick Lamar respondeu essa mensagem ao anunciar que se apresentaria no show de intervalo do Super Bowl, um dos maiores e mais importantes eventos dos Estados Unidos. No vídeo do anúncio, Kendrick diz que não haverá segundo round. Only one opportunity to win a championship.
No round twos. Let's get it. No dia 12 de novembro, Kendrick Lamar surpreendeu a todos, lançando um novo álbum chamado GNX. E logo na primeira faixa, Whacked Out Morals, Kendrick fala sobre a treta com Drake, dizendo que nunca vai fazer as pazes com ele por causa da gravidade da situação, e ainda alega que Drake teria oferecido dinheiro para prejudicarem Kendrick e sua família. Eu nunca vou selar a paz. Isso não me desce bem. Antes de fazer uma mas aí vai ser leva ele eterno? comigo pro inferno. Se aquele dinheiro caísse nas mãos de um maluco, poderia colocar minha família em risco e pesar para quem me ama. Ele quer botar pra fora realmente tudo, né? Eu vou te falar. No dia 25 de novembro, uma notícia inacreditável chocou todo mundo novamente. Nesse dia, foi anunciado que o Drake e seus advogados entraram com uma ação na justiça contra a UMG, Universal Music Group, Ele reclamou a gravadora dele e do Kendrick, acusando a UMG de usar bots para aumentar artificialmente os números da música Not Like Us de Kendrick Lamar, gerando uma concorrência desleal que prejudicava o Drake. Se você acha isso bizarro, calma que ainda piora. No dia seguinte, o Drake protocolou mais uma ação contra a UMG, acusando a gravadora de difamação por promover a música Not Like Us, que segundo Drake, é uma música com alegações falsas contra ele. Ou seja, o mesmo cara que havia dito que processar por música é coisa de vadia, agora estava processando a própria gravadora por ter perdido uma treta. Muita gente começou a questionar se essa era uma jogada do Drake para tentar impedir ou intimidar o Kendrick Lamar a não se apresentar no Super Bowl. Mas como você deve saber, isso não deu muito certo. Deu nada. Para a comunidade do hip hop, o fato do Drake ter apelado por um processo foi como se ele tivesse assinado o seu próprio atestado de derrota. Mas o mais devastador foi a resposta da sua própria gravadora a essas petições. A sugestão de que a UMG faria algo para prejudicar seus próprios artistas é ofensiva e mentirosa. O autor do processo, um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos, perdeu uma batalha que ele mesmo provocou e da qual participou voluntariamente. Em vez de aceitar a derrota, ele processou a sua própria gravadora numa tentativa equivocada de curar suas feridas. Jogou na cara dele! Tem noção disso? O cara não só foi esculachado na Diss, mas também foi humilhado pela própria gravadora. E nessa hora você deve estar se perguntando, daqui pra frente não piora mais, né? Piora. Então, piora sim. E bastante. Nossa. É porque assim, ele poderia só ficar parado. O cara tá lançando as coisas, deixa ele lançar. Deixa ele... Uma hora ele vai parar de lançar, para de mexer que tá machucando a sua testa. Deixa pra lá, sabe? Ele só devia se ele parar, tipo assim, se ele ficasse dele. quieto. Ficou quieto, deixa ele falar. Mas isso tinha que ter sido antes, porque agora não adianta mais. Porque agora o Kendrick tá indo até o fim. Mas, e assim, onde é o fim? Não sabemos. Mas aí deixa ele falar sozinho. A partir do momento que ele fica falando sozinho, também assina a derrota. Não, assina a derrota, mas meu filho não vai... Processar realmente foi a pior das ideias. Sabe? Fica quieto. Entendeu? Só fica quietinho. Fica quietinho que assim... Mas ele não consegue. Você não percebeu que a gente tá até aqui justamente por causa disso? Eu sei. Mas é porque assim, uma hora o Kendrick ia parar de falar. Mas ele não consegue. A gente viu aqui que ele não conseguia. Não, eu sei. Eu sei que a gente viu que ele não conseguia. Mas, gente, porra. Sabe? É fogo. Chegamos em 2025. E no dia 2 de fevereiro, Drake levou mais uma lapada durante a maior premiação da indústria da música, o Grammy. Kendrick Lamar não só foi nomeado para 7 prêmios diferentes, como também levou para casa absurdos 5 Grammys. Detalhe, todos pela música Not Like Us. Outro detalhe, essa é a mesma quantidade de Grammys que o Drake conseguiu na carreira inteira. Imagina como que deve ter ficado a cara do Drake vendo isso. No chão. Exatamente uma semana depois, no dia 9 de fevereiro de 2025, chegava o dia da maior humilhação pública da carreira do bonito. Drake. A destruidora apresentação de Kendrick Lamar no Super Bowl. Caso você não saiba, o Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano. E é bizarro. Simplesmente o maior evento esportivo do país. É como se fosse a final da Copa do Mundo para nós brasileiros. Durante o intervalo, é tradição que ocorra o show de algum artista extremamente famoso. Ou seja, se apresentar no intervalo do Super Bowl é uma das maiores conquistas da carreira de um artista americano. E nesse ano, chegava a vez do Kendrick Lamar. A pergunta que ficava era:
Será que o Kendrick Lamar iria performar Not Like Us, mesmo sabendo do risco de ser processado? Se sim, qual mensagem destruidora ele iria trazer contra Drake dessa vez? Iria, Acontece que, dessa vez, as coisas não eram tão simples assim. Nessa apresentação, o Kendrick enfrentava um dilema. Ele precisava realizar 2 shows diferentes ao mesmo tempo. De um lado, ele tinha patrocinadores e o grande público do Super Bowl, esperando seus maiores hits, muita dança e muito entretenimento. Do outro lado, ele precisava se manter leal à sua essência e aos seus fãs mais fiéis. Já que Kendrick Lamar nunca foi sobre hits e sobre hype, mas sim sobre usar o rap para trazer mensagens impactantes. Era uma oportunidade única que ele sabia que não podia desperdiçar. Então, para isso, ele fez algo digno de um gênio. Criou uma performance com diversas camadas. Enquanto a maioria via só um show, apenas os olhares mais atentos conseguiram perceber o que ele realmente estava querendo dizer em cada ato. Legal, tá? Maneiro, tá? Logo no início da apresentação, a gente viu o cada palco do Super palco. Bowl com Cada palco ícones que podia ser alguma lembram os coisa, do né? controle do PlayStation, o que nos prepara para uma das camadas da Eu pensei em performance. videogame também. Em seguida, vemos o Tio Sam, representado pelo ator Samuel L. Jackson. Para quem não sabe, o Tio Sam foi um personagem criado no século XIX pelo governo americano e representa a personificação dos Estados Unidos. O Tio Sam então continua a temática do PlayStation e chama Kendrick Lamar para jogar o grande jogo americano. Mas aqui, a palavra jogo tem um sentido muito mais profundo do que videogame. É sobre o jogo da vida real, o grande jogo do sistema em que todos nós vivemos. Parece Kendrick Japão, aceita o aquilo ali. convite, mas desde o começo ele deixa bem claro, ele vai jogar do jeito dele. Como eu falei, Kendrick precisava agradar patrocinadores e um grande público mainstream. Então, naquele momento, jogar o jogo significava trazer os maiores hits dançantes que o povo conhecia. Mas K-Dot começa fazendo justamente o contrário disso. Ele começa com a faixa Bodies, uma música underground com uma pegada bem densa, batida pesada e letra com críticas sociais. Tudo isso enquanto surfa em cima de um Buick GNX, o mesmo carro da capa do seu álbum mais recente, e que também era muito comum entre os gangsters de Los Angeles nos anos 90. Quem jogou GTA sabe que esse também era o carro favorito dos balas. Logo em seguida, Kendrick performa a música Squabble Up, uma nova faixa, mas com a mesma essência das quebradas dos anos 90, e cujo nome significa algo como Cai Pra Dentro, ou seja, deixando o palco do Super Bowl cada vez mais gueto. Como Kendrick Lamar estava quebrando as regras do grande jogo americano, o Tio Sam fica extremamente irritado e ameaça expulsar ele se ele não jogar direito. É aí que o Kendrick, de forma genial, finge Muito obedecer foda. às regras do E jogo. aí canta uma Dessa vez coisa ele responde performando a faixa popular. Humble. E em seguida, DNA. Dois dos seus maiores sucessos comerciais, entregando exatamente o que os patrocinadores e o grande público queriam ouvir. Algo que tornasse o Muita Kendrick jogada, um pouco mais reconhecível e seguro para as pessoas daquele estádio. Mas essa não era uma rendição, era uma estratégia. Porque, mesmo sendo hits, essas não eram músicas vazias. Enquanto DNA fala sobre identidade, dor e força, Humble é uma crítica ao ego inflado, à cultura da vaidade e até à própria indústria que agora o aplaudia. Ou seja, Kendrick estava dando ao sistema o que ele queria, sem abrir mão do poder da sua mensagem. Mas infelizmente, pro Tio Sam, Kendrick não se comportou por muito tempo. Porque logo em seguida, ele volta a quebrar as regras e traz ao palco a sua primeira diss track contra Drake, Euphoria. Nas luzes da arquibancada aparece um aviso para Kendrick. Cuidado, está na direção errada. Porém, Kendrick ignora o aviso e continua tornando o palco do Super Bowl novamente cada vez mais gueto. Meu Deus! Tio Sam dessa vez não perdoa e aplica a primeira penalidade em Kendrick Lamar. Ele fez uma performance.
Apesar da punição, Kendrick ignora a ameaça e continua performando músicas cada vez mais agressivas, até que ele começa a querer bicar o balde. Ele se aproxima das dançarinas e diz que tá a fim de tocar a música favorita da galera, mas ele sabe que eles adoram processar os outros. I wanna perform their favorite song, but you know they love to sue. Logo em seguida, ouvimos a introdução de Not Like Us. Pô, foi genial. Foi genial. Sério, pô? Estudo teatro em cima. Tocar. Nesse momento, K-Dot parece ouvir a direção do evento o ameaçando no seu ponto de ouvido. E mais uma vez, resolve jogar conforme as regras do sistema. Kendrick então performa 2 dos seus mega hits com a cantora SZA, Luther e All the Stars. Esse foi esse. Trazer 2 hits românticos para casar e dançarem juntos era tudo que o Tio Sam queria. E por isso ele comemora. Era boa, né? E aí ele vai lá e depois dá um... Mas novamente, a alegria do Tio Sam dura pouco. Porque dessa vez, Kendrick chuta o balde definitivamente e começa a tocar a introdução de Not Like Us. Don't mess this. O estádio imediatamente vai à loucura. E enquanto as dançarinas se surpreendem, perguntando se Kendrick vai realmente ter a ousadia de tocar Not Like Us ali, ele responde: It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. You really about to do it? 40 acres in the mule. This is bigger than the music. Essas 2 frases são cravadas de significado. 40 acres e uma mula faz referência à falsa promessa de terra e reparação que o governo americano deu aos negros após a abolição da escravatura. Aqui, o K-Dot usa essa expressão como referência a um dos temas de Not Like Us, aquele mesmo tema que dá o significado ao título da faixa. E depois, quando Kendrick diz "isso é maior do que a música", é justamente porque Not Like Us é muito mais do que apenas uma diss contra Drake. Ela é uma diss contra tudo que Drake representa, o próprio jogo americano em si. Drake dominou o mainstream porque ele tinha todos os atributos para se encaixar no jogo, desde a aparência até o ritmo e o conteúdo das músicas dele. Sem dúvidas, o cara é muito talentoso quando o assunto é fazer hit, mas o fato do Drake se encaixar em qualquer prateleira basicamente garantiu que ele dominasse todos os mercados musicais nas últimas 2 décadas com muito mais facilidade. Sim, o Kendrick também joga o jogo, mas o cara joga no modo hard, tendo que fazer malabarismos e driblar o sistema muitas vezes para conseguir ter visibilidade, como ele fez durante toda essa apresentação. Mas é como eu falei, todo mundo está subordinado ao jogo do sistema, de uma forma ou de outra, seja dentro do meio musical ou até mesmo na sociedade em geral. Sabe quando você fala com seus amigos cheio de gíria e depois fala de uma maneira bem mais formal com seu chefe? Isso é jogar o jogo. E não tem nada de errado com isso. Cada ambiente que você tiver vai exigir um determinado comportamento seu. E maturidade é quando você aprende a dominar isso da maneira correta. Mas o que o Kendrick tá mostrando pra gente aqui, de uma forma genial, é que você não precisa abandonar suas origens pra sobreviver nesse jogo. E muito menos fingir ser quem você não é. Enquanto o Kendrick se manteve fiel ao que ele sempre foi, o Drake se transformou ao longo dos anos como um camaleão, assumindo várias identidades diferentes, mudando de personalidade de acordo com o que dava mais dinheiro naquele momento. O que o Kendrick fez o mundo inteiro se perguntar é como que alguém sai disso. First of all, I live in an all-Jewish area, so Where? I went Where is to that? Forest Hill. Okay. I went to a predominantly Jewish school growing up. I definitely had a bar mitzvah in an Italian restaurant, mind you. My lord. Yeah. A nice Italian restaurant? A very nice Italian restaurant. The song of the night was Backstreet Boys' I Want It That Way. Pra isso, como que um cara que teve uma infância e adolescência desse nível Where's my sandwich? I'm so hungry. I didn't buy you that sandwich. Why? Because I bought chicken salad. I'll make you a sandwich. I bought some other things. Why couldn't you just got me that sandwich? Because the lineup was incredible. What's this? começa a querer pagar de gangsta, tentando ganhar respeito da cena, andando com rappers da quebrada, chegando ao ponto ridículo de segurar crianças negras num clipe, quase que como um amuleto pra fingir fazer parte daquela realidade. Pra você ter uma ideia, a galera que fala inglês como língua nativa notou uma parada bizarra.
que o Drake muda até de sotaque, dependendo da região do país na qual ele tá se apresentando. Cadê a autenticidade desse cara? Cadê a identidade dele? Tem um comentário que eu vi durante as pesquisas para esse roteiro que define muito bem essa figura. Aubrey Graham é um ator canadense cujo papel mais longo foi o de interpretar Drake, o rapper. O problema é que o cara se perdeu nesse personagem. Ele se tornou um cara extremamente forçado, genérico e artificial. E bastou um rapper de verdade para botar o Drake no seu devido lugar e ensinar para ele como realmente se joga o jogo. Kendrick Lamar, que é filha da quebrada, não baixou o nível e não falou nenhum palavrão durante esse esculacho que foi o Super Bowl. Na verdade, ele nem precisou, já que cada vez que via um palavrão na música, ele ficava quieto, e lá estavam 60 mil pessoas no estádio xingando o Drake por ele e chamando o Drake de pedófilo. Isso sem contar o sorriso macabro que o Kendrick dá olhando pra câmera enquanto ele diz: "Fala aí, Drake, ouvi dizer que você gosta de menininhas." Além de trazer a Serena Williams, ex-namorada do Drake, pra literalmente dançar o creep walk em cima do túmulo dele. Enfim, foi um esculacho sem precedentes. Com mais de 127 milhões de pessoas assistindo simultaneamente, esse foi o show de Super Bowl mais assistido da história, superando até mesmo do Michael Jackson. Se Not Like Us foi a morte da carreira do Drake, o Super Bowl, cara, foi um enterro. Como diziam as luzes da arquibancada no final da apresentação, esse foi literalmente game over pro Drake. Existem duas grandes lições que a gente pode tirar desse grande extermínio. A primeira, tenha valores e princípios inegociáveis sobre os quais você conduz a sua vida, porque eles vão ser o seu alicerce e sua armadura nos tempos mais difíceis. A segunda, jamais finja ser quem você não é, porque isso pode literalmente acabar com você. Foi exatamente o que aconteceu com a lenda do rap Tupac Shakur, que era um rapper bastante consciente e muito bem instruído, mas depois de se deixar influenciar pelas pessoas erradas, se transformou num cara extremamente inconsequente e paranoico, tomando uma série de decisões terríveis que culminaram na maior treta da história do rap e na morte precoce de duas das maiores lendas do hip hop. Se quiser saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Gente. Cara, bizarríssimo, gente. Não tinha ideia desse carro. Óbvio, não tenho ideia de nada, mas 2024 foi aqui, gente. Não soube nada do que aconteceu, de nada. Eu também não sabia de nada. Nem do Super Bowl, muito menos de treta. Pra você ver como a gente é realmente fora dessa fora dessa bolha. Acho que tá na bolha musical mesmo. A gente né? Dos famosos e tretas e tal. Acho que musical a gente é muito doideira, né? Gente, começou assim, ó. Mas foi num nível que não tem mais escalonou de uma forma foi isso mesmo, game over, porque... Game over. Mas assim, se ele tivesse parado ali... Cara, mas é que começou de um jeito que ridículo. Ele podia ter parado, mas... Não precisava das coisas que lá no começo... Ele podia ter parado no momento que o cara se afastou, tipo, não tava fazendo mais músicas. Para também, pô, acabou, o cara não tá fazendo mais música não. E ele continuou, ele dava umas alfinetadas. E aí quando ele voltou também... Aí ele voltou com o pé na porta, né? Ah, porra. E aí só dali pro chão, assim, de... Dali pra frente, só pra trás. E é isso. Foda, né? Caraca, jogue o jogo com maturidade, galera. Tem que saber, né? Lidar dentro do meio, porque senão tu não... Agora vai longe, e é isso. Se você tem coisas a esconder, se você tem coisas que você não tá sendo fiel a si... Não, tanto você se perde segurança foi parar no hospital, tá ligado? Claro, isso daí foi pesado, tá? Pesadíssimo. Esse negócio de levar pra vida real também eu acho que é um pouco além, né, galera? Eu acho que tem meios de tentar dar certo. Mas até tem meios de tentar certas coisas. Mas enfim. Loucura. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, já viu o canal se for inscrito aí. Compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.